Esta é a história de um menino solitário, discriminado e odiado por toda a sociedade só por causa do cabelo verde e da origem estrangeira. Ele tinha apenas um parente, seu avô, e uma amiga de infância. Mas a partir dessa circunstância, o menino se ergueu para descobrir o segredo do mundo, e assim salvou o mundo inteiro de uma catástrofe apocalíptica. Contudo, o preço foi sua própria existência no mundo que ele salvou. E nossa história começa. Al-Fukai é um menino órfão. O pai dele morreu há muito tempo, e a mãe desapareceu de repente, 10 anos atrás, quando ele era bem jovem. Ele vivia com o avô numa ilha de Okinawa. Al tinha uma amiga íntima, Naru, que carregava um grande poder que nem ela mesma conhecia. Isso deixava o corpo de Naru bem fraco, e ela só achava que vivia doente por ter nascido com uma constituição frágil e odiava isso. Naquele dia, Al ajudou Naru a procurar a preguiça que ela criava, pois a tinha perdido na floresta. Após encontrar a preguiça e levar Naru para um lugar seguro, Al voltou para terminar a colheita de mangas que deixara inacabada. Enquanto isso, um grupo de pessoas transportava mercadorias para os militares, liderado por um sujeito chamado Gazel. Embora não confiassem muito no exército japonês, ainda estavam dispostos a trabalhar por dinheiro. De repente, o dispositivo voador de Gazel falhou, fazendo-o perder o controle e cair em direção à praia. Al estava bem na frente, então Gazel teve que desviar rapidamente para não o atingir. Gazel pulou para repreender Al, pois já era tarde e ele ainda estava ali. Mas Al o repreendeu de volta, pois sua direção terrível quase o matou. O parceiro de Gazel, Pipo, correu e acidentalmente deixou cair a carga, fazendo Gazel soltar Al para que pudesse recolher os itens rapidamente. Al acidentalmente pegou uma pulseira ali perto e a escondeu. Han, o outro parceiro de Gazel, disse que o veículo estava muito danificado, talvez sem conserto. O prazo de entrega se aproximava, e Gazel lembrou que a casa de Al tinha peças para veículos. Então, sem vergonha, pediu ajuda a Al. Mas bem naquele momento, o veículo de Gazel explodiu em energia, liberando um pilar de luz no céu. Tudo ficou caótico, então Al teve que correr primeiro, enquanto o grupo de Gazel já sabia, desde o início, que o trabalho não correria bem. Numa base militar, detetaram aquele pilar de energia e previram um desastre iminente. Infelizmente, o local era uma área disputada entre o exército japonês e a Aliança das Ilhas de Okinawa, um lugar problemático para qualquer intervenção. Al voltou para encontrar Naru e levá-la em segurança. Enquanto o pilar de luz desaparecia, deixando uma entidade gigantesca bem na praia, o grupo de Gazel roubara alguns veículos para continuar a fuga e entregar as mercadorias. Al levava Naru para evacuar quando descobriu uma criatura alienígena na ilha. Focado demais em observá-la, não viu a estrada e bateu na beira do caminho. Após se estabilizarem, continuaram a partida. A polícia e os bombeiros evacuavam as residências, enquanto Al voltava para a clínica do avô. O avô de Al teve que ir para o hospital com urgência. Ele disse a Al para dormir cedo, pois tinha escola no dia seguinte, mas Al queria ir trabalhar e ajudá-lo. Contudo, o avô disse que o dever dos adultos era garantir que as crianças fossem à escola, mesmo não sendo o avô biológico de Al. Enquanto isso, o grupo de Gazel entregou as mercadorias aos militares japoneses. Mas, infelizmente, faltava a pulseira que Al havia pegado. Gazel decidiu ir atrás do item perdido para receberem o resto do dinheiro prometido. Al, naquele momento, ligou para Naru para saber como ela estava. Tudo parecia melhor, e Al planejava dar-lhe a pulseira no dia seguinte. Na manhã seguinte, o grupo de Gazel voltou à praia, mas a criatura alienígena desaparecera, deixando apenas uma cratera profunda. Han suspeitava que a pulseira fora levada pelo garoto da noite anterior, mas Gazel pensava na situação que acabara de vivenciar. Ele suspeitava que os militares japoneses escondiam um segredo terrível. Naquela manhã, quando todos mal haviam voltado às suas vidas normais, de repente, mais 2 pilares de luz surgiram bem na ilha e na área marítima próxima. Al estava por perto quando aquela entidade gigantesca caiu. Ele tentou ligar para Naru e o avô, mas tanto a rede quanto as linhas de comunicação haviam colapsado. Os moradores vieram e disseram a Al para sair rápido, antes que a criatura alienígena aparecesse. Mas assim que terminaram de falar, o monstro já havia chegado e atacado. Al, por sorte, sobreviveu, mas quem o avisou, não. Ele fugiu com medo, enquanto o monstro continuava atirando para todos os lados. Quando se cansou de correr, Al se perguntou se poderia fazer algo para mudar a situação. Ele olhou para a pulseira, que de repente piscou, fazendo-o derrubá-la. A pulseira continuou brilhando, e Al descobriu o nome de sua mãe nela.
Memórias da mãe voltaram, e ele lembrou que ela costumava usar essa pulseira. O grupo de Gazel chegou, querendo pegar a pulseira de volta, mas Al a segurou com força e até mordeu a mão dele para fazê-lo soltar. Al acreditava que de forma alguma a entregaria. Enquanto isso, a força militar se preparava para partir e lidar com os monstros. Mas sem contato com as forças de defesa de Okinawa, não conseguiam entender a situação, atrasando sua implantação. Gazel viu que Al se recusava a entregar a pulseira, então cedeu e disse a Al para ir com ele, pois não podia simplesmente ficar parado e assistir. O exército japonês, naquele momento, foi descoberto pelas forças de defesa da ilha e expulso. Eles continuaram correndo, pois sabiam que as forças de defesa da ilha não poderiam persegui-los por muito tempo, já que ainda tinham que cuidar da situação local. Naquele instante, um dispositivo secreto no navio japonês alertou o monstro, que passou a persegui-los. Gazel disse a Al que a pulseira era a chave de uma arma do exército japonês. Ele planejava pedir ajuda para destruir o monstro, mas se não concordassem, roubariam a arma. Passaram pela entidade gigantesca, e Gazel disse que, uma vez que ela aparecia, era sinal de que os monstros também viriam. Al pensou que a equipe de defesa internacional lidaria com os monstros, mas Gazel não gostava de esperar por resgate, pois se nada fizessem, a ilha inteira poderia desaparecer. Han descobriu que o exército japonês tentava escapar, então Gazel correu para o mar. Ao mesmo tempo, o exército japonês percebeu que o monstro começara a atacá-los. Gazel disparou sua linha de gancho para se prender ao navio japonês, mas os soldados japoneses apontaram suas armas para eles, disparando tiros de advertência. Naquele momento, o monstro começou a atirar, disparando diretamente no navio japonês. O veículo de Gazel também foi afetado, então ele disse a Al para quebrar o para-brisa e subir na arma japonesa para lutar. Al conseguiu pular naquela arma, mas o grupo de Gazel caiu no mar, deixando Al sem ninguém por perto para ajudar. A pulseira, então, ajudou Al a abrir o cockpit e entrar. Ele notou que o painel de controle era complicado, mas sentiu-se confiante de que poderia pilotá-lo. O avô de Al, naquele momento, voltava para encontrar o neto quando, de repente, encontrou a família de Naru, que sofreram um acidente na estrada. A nave explodiu, fazendo Al e a arma afundarem no mar. Al ainda estava seguro, e logo percebeu que a pulseira sincronizava com a arma. Ele descobriu então que a arma dava as boas-vindas ao seu dono de volta. E sua proprietária anterior era a mãe de Al. O cabelo dele ficou verde, e a máquina começou a operar, erguendo-se da água. As forças de defesa internacionais ainda não haviam recebido resposta da equipe de defesa de Okinawa, então não puderam partir. Mas, de repente, detectaram um sinal familiar novamente. Enquanto Al corria em direção ao monstro, sua máquina inesperadamente se transformou em uma armadura, e ele montou numa prancha voadora. Al ainda estava bastante surpreso com esse mecanismo, e embora ainda assustado ao enfrentar o monstro, forçou-se a manter a calma e continuou a avançar. A família de Naru, neste momento, não acreditava que o avô de Al o salvara. A razão do nojo do pai de Naru por Al era que, muitos anos atrás, o avô dele salvara uma garota e a deixara ficar na ilha. Mas, desde que aquela garota apareceu, muitas coisas aconteceram. E aquela garota era a mãe de Al. Al começara a atacar o monstro, mas ele ainda tinha pouca experiência, o que o fez ser perseguido e forçado a fugir. A equipe de defesa internacional havia chegado e perceberam que Al era um amador por levar o monstro em direção à entidade gigantesca. O avô de Al viu o robô voando e o reconheceu como o robô da garota que ele salvara uma vez. Al percebeu que cometeram um erro ao trazer o monstro para cá, mas foi imediatamente abatido por ele. Mal conseguiu se manter estável antes de colidir com a entidade gigantesca. Al percebeu que o monstro estava temporariamente cego por um gás produzido por seu robô, um mecanismo único que a equipe de defesa internacional ainda não conseguira recriar. Al voou para o céu e atraiu o monstro. Ele avançou rápido e cortou um dos braços de Al, mas ele conseguiu pegar o braço decepado e esfaqueá-lo na cabeça do monstro para acabar com ele de vez. Após a luta, a equipe de defesa internacional exigiu que Al revelasse sua identidade, forçando-o a escapar. Mas ele não foi muito longe antes de ser encontrado inconsciente perto de uma caverna à beira-mar e levado para a costa. Al acordou e conheceu Blank. Ela queria saber onde ele escondera o robô, mas ele fingiu não saber de nada. Ele saiu depois, enquanto o grupo de Gazel observava e planejava encontrar o robô antes de qualquer outro.
Naquela noite, Al voltou para a clínica do avô e descobriu as forças de defesa da ilha procurando por ele. Disseram ao avô que Al pilotava o robô, pois alguém vira o cabelo verde de Al. Al ficou chocado e verificou, percebendo que seu cabelo realmente mudara de cor. No passado, a mãe de Al também tingira o cabelo de preto, pois os moradores a odiavam. Naru acordou e ouviu o pai enviando pessoas para caçar Al, a fim de extrair informações sobre onde ele conseguiu o robô. Ela saiu secretamente e encontrou Al num lugar familiar para os dois. Al acreditava que só tentara proteger a ilha, mas estava sendo caçado por todos. Ele também disse que seu cabelo verde era nojento. Mas Naru não se importou, pois ele salvara a ilha. Al decidiu levar Naru para ver o robô que escondera. Naru perguntou se ele planejava pilotá-lo de novo, mas Al achou que não, pois temia ser ainda mais odiado. Ele não fizera nada de errado, mas todos sempre o tratavam como um estranho. Enquanto isso, a equipe de defesa internacional ainda esperava por mais ordens quando, de repente, recebeu um pedido de socorro. Seu piloto restante fora capturado pelas forças de defesa da ilha sozinho. Al estava com Naru e planejava viver isolado de todos para evitar ser odiado. Mas, bem naquele momento, o pai de Naru e um grupo de pessoas saíram para subjugar e capturar Al. Enquanto isso, o grupo de Gazel também encontrou o robô, mas não sabia como Al o pilotara. Gazel, depois de um tempo, decidiu que se não pudesse pilotá-lo, forçaria Al a fazê-lo, custe o que custar. Enquanto isso, Ivica, o comandante da equipe de defesa internacional, estava com Blank e seus subordinados indo para uma reunião com as forças de defesa de Okinawa. No caminho, uma garotinha reconheceu Blank como piloto de defesa mundial e implorou para que salvasse a mãe dela. O oficial não queria causar problemas, mas Ivica permitiu que Blank ajudasse. O oficial notou que os rumores sobre os pilotos serem crianças pareciam verdadeiros. Ele mencionou Al acidentalmente, o que deixou Ivica interessado. Então ele puxou o oficial para o lado para conversar em particular e deixou a reunião para sua subordinada, Rebecca. Quando Rebecca chegou, solicitou autorização para a equipe de defesa internacional destruir completamente a entidade gigantesca. Mas as forças de defesa da ilha não acreditavam que monstros apareceriam 2 vezes no mesmo lugar e queriam que a equipe internacional partisse logo. Rebecca foi encontrar a piloto capturada Helena para pedir que voltasse ao esquadrão e, em particular, disse a Rebecca que deveria observar a entidade gigantesca à distância. Enquanto isso, Al teve a chance de falar sozinho com um de seus captores. O homem disse que visitara a mãe de Al 10 anos atrás. A avó de Naru então contou que, 13 anos antes, a mãe de Al caíra de repente do céu e fora salva pelo médico da região. Não muito tempo depois, americanos vieram para levar a mãe de Al, mas o avô a escondeu e não os deixou descobrir. Naru pensou que as pessoas evitavam Al apenas porque sua origem era incerta. Mas o pai dela entrou correndo e alegou que Al e sua mãe haviam irritado a divindade gigante do lugar. A razão? Quando Al tinha 3 anos, a entidade gigantesca apareceu aqui, e quando os americanos capturaram a mãe de Al, ela também desapareceu. Então, todos presumiram que a mãe de Al trouxe a entidade gigantesca para a ilha. E a razão de odiarem Al também era que naquele ano, várias famílias morreram quando a entidade apareceu, e Naru foi a única criança que sobreviveu. Al perguntou o que poderia fazer para se redimir, mas infelizmente não havia nada. Gazel contou a história aos 2 amigos e disse que a ilha estava ficando insana, e as pessoas simplesmente procurando alguém para culpar. Ivica, naquele momento, encontrara onde Al estava sendo mantido e invadiu o local para encontrá-lo. Ao mesmo tempo, Gazel dirigiu seu veículo para dentro da casa para levar Al. Então soube que o homem que o capturara era o pai de Gazel. Ele pretendia usar Al para negociar com os militares japoneses e exigir a independência da ilha. Mas Gazel tinha outros pensamentos, pois os métodos infantis do pai não haviam conseguido nada. Então ele queria conquistar a independência por si mesmo, através da luta. Ele levou Al embora e descobriu que o monstro maior aparecera. Queria que Al continuasse lutando, mas Al recusou, dizendo que pilotar o robô causara as consequências atuais. Então disse a Gazel para deixá-lo na casa do avô. Gazel concordou relutantemente, e Al rapidamente percebeu que a clínica fora incendiada, mas o avô não queria que Al odiasse as pessoas dali, pois estavam simplesmente aterrorizadas, sem ter para onde ir, tentando cegamente proteger a ilha. Al entendeu suas palavras e decidiu voltar a lutar. O grupo de Gazel esperou lá, caso ele mudasse de ideia. As forças de defesa da ilha tentavam atacar o monstro quando Rebecca ligou, dizendo que armas comuns não funcionariam, pois o monstro emitia ondas eletromagnéticas para desativá-las.
Então, a equipe de defesa internacional decidiu assumir o incidente. Blank e Helena lançaram-se na batalha e atacaram por baixo da nave monstro. Ela começou a liberar monstros menores, forçando Helena a eliminá-los. Mas, logo depois, a nave liberou toda a sua força, tornando a batalha extremamente difícil. Gazel ainda perguntou a Al por que ele escolheu voltar a lutar, e Al disse que se não fizesse nada, se arrependeria depois. Ele lembrou memórias da mãe e percebeu que ela já lhe mostrara esta pulseira antes, e o robô agora reconhecia Al como seu piloto, fazendo-o entender que a mãe arranjara tudo para ele há muito tempo. Ele pilotou a aeronave para a batalha, e sua aparição fez os militares o visarem. A equipe de defesa internacional tentou contatar Al, mas ele não entendia como usar o rádio, então a aeronave se ajustou para o modo mais simples para ele operar. Al percebeu que essas coisas não eram tão fáceis quanto nos animes que assistia. Blank e Helena viram os humanos usando jatos para atirar nos monstros inutilmente, então foram forçadas a avançar, uma ficando para trás e outra seguindo. Ivica de repente ligou para Blank e pediu que ela ficasse de olho em Al. Al encontrou uma forma de transformar o robô e sacar a arma, mas esqueceu que seu outro braço estava faltando, então deixou a arma cair. Ele acidentalmente entrou numa área perigosa, forçando Blank a salvá-lo. Ela o trouxe de volta ao chão e percebeu que ele era o garoto que salvara antes. Blank disse que ele acabara de entrar na zona de atividade dos monstros e que ao redor da nave haveria uma área específica para operarem. E como estavam no chão e fora do alcance de atividade, os monstros não atacariam imprudentemente. Ela queria que ele ficasse bem ali enquanto ela voltava para a batalha. Ele não queria ficar parado, então pediu a ela e aos colegas que atraíssem os monstros para longe, enquanto ele correria para a nave principal para destruí-la. Rebecca não confiava num amador que pilotava um robô quebrado, mas Ivica estava disposto a apostar em Al. Blank e Al agora conseguiam se comunicar por rádio, e Al tinha pouco mais de 1 minuto para lidar com a nave. Ele voou atrás dela e recebeu a arma que ela deixou cair. E como o robô de Al era de primeira geração, ele era compatível com todas as armas dos outros robôs. Ele espalhou balas por toda a pirinave, e assim que os monstros o detectaram, ele já alcançara o motor e despejou balas nele, fazendo tudo explodir. A nave monstro foi destruída. No dia seguinte, o grupo de Gazel descobriu que a equipe de proteção internacional fazia algo com aquela entidade gigantesca. Ele empurrou Pipo como isca e então se esgueirou com Han. Ambos descobriram que as duas aeronaves retiravam um tipo de bloco verde de dentro dela, algo idêntico ao que Han vira no carro de Gazel na noite anterior. E o corpo de meteoritos também parou de operar. Ele imediatamente correu de volta para impedir que Al fosse levado. Mas Rebecca e Ivica já haviam chegado à casa de Naru para encontrar o avô de Al, e expressaram o desejo de acolher e cuidar dele. Mas o avô queria que Al decidisse por si mesmo. Naru também queria saber onde Al estava, pois sem ela, Al cairia em desespero. Alguns dias depois, Al foi levado para a cidade, e o cara de camisa roxa seria responsável por guiá-lo. Bem na cidade, ele ainda via muitas pessoas protestando contra a guerra, e o cara de camisa roxa disse que coisas assim aconteciam todos os dias. Ele levou Al para a loja da irmã para comer uma tigela de macarrão. Mas quando a irmã dele entrou, ela tentava contatar a agência de inteligência para entregar Al. Tanto o cara de camisa roxa quanto Al ouviram, e sentindo-se chateado, o cara de camisa roxa levou Al embora. Ele trouxe Al para Ivica, e Al encontrou Naru novamente aqui. Ivica deixou, ao ouvir a mensagem do avô, dizendo que o robô pertencia à mãe de Al, e ela uma vez o carregou para o território inimigo e nunca mais voltou. Ele temia que Al fizesse o mesmo, então esperava que Al não morresse. Ninguém sabia o que acontecera com a mãe de Al, então Al decidiu participar para descobrir a verdade sobre ela. Naru também queria ir, mas por causa da doença, ele não podia deixá-la ir. Naru deu-lhe a preguiça para ele cuidar, para que sempre se lembrasse dela. Enquanto isso, as forças de defesa da ilha começaram a enviar aeronaves para capturar ao vivo após receberem informações. Eles vieram depois, tentando capturar Al a todo custo. A equipe de proteção internacional teve que partir rapidamente, enquanto Al fora para o robô que o cara de camisa roxa escondera e o pilotou para voar para a nave da equipe de proteção internacional.
Ao chegar na sala de comando, ele perguntou onde estava a preguiça, mas ninguém a tinha visto. A preguiça, por acaso, encontrou o grupo de Gazelle, pois eles haviam embarcado secretamente mais cedo. Al teve a chance de se familiarizar novamente com Blank e Helena, e pôde ver o quartel-general delas, que parecia bem interessante, mas ele realmente não entendia por que o construíram daquele jeito. Ao chegarem na zona de pouso, uma equipe técnica inteira estava pronta para fazer a manutenção da aeronave, e Al conheceu Alex, o chefe do departamento técnico, que precisava vê-lo. Ele disse que o braço precisaria de 4 horas para reparar, e que o ajustaria para se adequar ao estilo de luta de alta velocidade de Al. Ivica chamou Al para segui-lo, mas Al estava preocupado com a preguiça, então Ivica disse que Rebecca a procuraria para ele. Enquanto procurava a preguiça, ela encontrou por acaso 3 clandestinos e os 3 caíram bem em cima dela. Ela chutou Gazelle para longe e ele queria conhecer a comandante dela, Ivica. Al foi levado para exame e, através de análises, descobriram que ele difere das pessoas normais em um ponto. Seus olhos, pois seus olhos podiam ver ondas que olhos normais não conseguiam, como ondas eletromagnéticas ou raios ultravioleta. Ele perguntou sobre sua condição e Ivica disse que ele era completamente normal e que a cor do cabelo era simplesmente herdada de sua mãe. Blank então o levou para um tour pela base e disse que aquele lugar tinha muitos outros pilotos além deles. E ela o levou para a área dos dormitórios, mas percebeu que havia esquecido de perguntar aos superiores sobre o cartão de identificação dele, e de repente, a TV noticiou que a preguiça estava correndo descontroladamente pela base. E se todos estavam se perguntando por que uma preguiça podia correr tão rápido, então não se preocupem, porque eu também não faço ideia. E Al ficou preocupado e decidiu sair correndo para encontrá-la. Enquanto isso, Gazelle foi se encontrar com o presidente deste lugar e perguntou sobre a coisa que ele havia ordenado que tirassem do corpo do meteorito. E ele começou a se perguntar se essa organização era realmente voluntária, como o mundo acreditava. O presidente os achou interessantes, então ele cederia e os deixaria se juntar secretamente à organização. Al, naquele momento, chegou a uma área lotada e viu sua preguiça com outra equipe de pilotos. Enquanto Blank encontrou por acaso Gazelle e seu grupo andando com Rebecca. E Blank perguntou a Rebecca quem eles eram, mas ela apenas disse que eram clandestinos e então levou o grupo de Gazelle embora. E eles partiram sem explicar nada, deixando Blank completamente confusa. Na nave, Rebecca recebeu a notícia de que um meteorito havia caído, e Al, neste momento, conheceu a equipe de pilotos do tio, que era Bruno, e esses eram todos os seus membros, e a pequena menina parecia minúscula, mas na verdade tinha a mesma idade e até se considerava a veterana de Al. De repente, Bruno recebeu uma missão e chamou o grupo inteiro para partir, e eles devolveram a preguiça para Al e partiram com Bruno. Al se perguntou por quê, então Helena explicou que eles não se juntariam a esta missão porque a equipe de Bruno cuidaria dela. Ivica então foi para a sala de comando e encontrou o grupo de Gazelle lá, e o presidente disse que a partir de agora eles seriam membros da organização. Helena então levou Al para o dormitório e o trancou do lado de fora para esperar. E Blank chegou e se perguntou por que ele estava no dormitório feminino, e ele usou a desculpa de que Helena o arrastou para cá, o que a fez se perguntar desde quando aqueles dois haviam se tornado tão próximos assim. Naquele momento, o grupo de Bruno começou a entrar no campo de batalha, e as 3 garotas foram na frente e descobriram uma nave das forças de defesa da ilha lá. E enquanto estavam confusas porque aquela facção estava presente, de repente um monstro irrompeu e esmagou a nave para longe, e também derrubou um piloto da equipe de Bruno da formação. Os monstros apareciam continuamente por trás das nuvens, tornando-os impossíveis de prever, já que o radar não conseguia detectá-los. Bruno pediu reforços e a sala de comando decidiu enviar o grupo de Al, e Ivica recusou porque sua equipe tinha acabado de voltar da batalha. Mas não havia outra opção agora. Blank e Helena rapidamente receberam a ordem, e ela disse a Al que a organização originalmente só queria recuperar o robô pertencente à sua mãe. Então, se ele queria continuar lutando ou não, era escolha dele, e ninguém o forçaria. Ele seguiu as 2 garotas até o vestiário dos pilotos, e Ivica mostrou a ele seu próprio traje de piloto. Os 3 então foram para o hangar, e Al conheceu Alex, que disse que a aeronave de Al havia sido reparada e estava pronta para lançar, e a organização também decidiu renomear a aeronave para o nome que sua mãe havia escolhido, Nervote. Eles então oficialmente decolaram e seguiram para a batalha. Enquanto isso, na ilha que Al acabara de deixar, um chefe do tráfico de armas percebeu que seu parceiro de negócios estava na verdade trabalhando para o governo, então ele mandou seus homens apontarem armas para ele.
E em um armazém onde os contrabandistas estavam transportando e armazenando armas, os soldados do governo rapidamente chegaram para suprimi-los, e os contrabandistas tentaram resistir com armas normais. Mas eles não podiam de forma alguma lutar contra tanques. Com o chefe do tráfico de armas, o homem que havia sido cercado inesperadamente derrotou todos os soldados do chefe, e o chefe não tinha ideia de quem ele era. E até mesmo aquele homem misterioso ainda estava procurando a resposta para quem ele realmente era. Um piloto de robô emergiu da piscina, mas só viu uma mulher enquanto o armazém estava completamente destruído, e os homens do comandante não entendiam por que o comandante havia ordenado que atirassem de volta. Mas o verdadeiro comandante estava escondido o tempo todo e não havia dado nenhuma ordem, e ele então descobriu que havia um metamorfo que o havia imitado para lançar o ataque. Aquele metamorfo então atacou e tomou o robô do homem na piscina, e o pilotou para voar direto em direção ao monstro que a equipe de proteção internacional estava mirando. Retornando a OAW, Ivica o deixou conhecer Jorg, uma IA em seu sistema, e Jorg disse-lhe claramente o local para onde ele precisava ir, e que a missão deles seria lidar com os monstros e também resgatar os 3 pilotos da equipe de Bruno. E eles foram forçados a ir rapidamente porque a nave de comando detectou que Bruno estava tentando ir direto para dentro e suspeitava que ele bateria na nave do monstro para abrir caminho. E eles fizeram o possível para se apressar, mas no final ainda era tarde demais e Bruno havia se sacrificado para que pudessem ver a localização da nave monstro dentro das nuvens, e a nave de comando queria que eles recuassem porque a explosão havia feito a energia ficar instável, então suas aeronaves teriam dificuldade para voar. Ao se aproximar da nave monstro, e de repente, o robô que o metamorfo havia pegado antes correu para ajudar, disparando alguns tiros e depois voou para longe. E eu não sabia se a nave que acabara de ajudá-lo era amiga ou inimiga. E depois, todos recuaram juntos, e a nave de comando queria que o grupo inteiro tentasse resgatar todos os pilotos, bem como coletar todas as peças danificadas para trazer de volta. E Al parecia um tanto insatisfeito porque a missão prioritária era salvar pessoas, mas a organização ainda queria pegar os componentes quebrados. E ao voar perto do metamorfo, ele reconheceu por acaso o robô que Al estava pilotando e pareceu extremamente surpreso. E ao retornar, Al foi ao hospital visitar os pilotos e foi ver a mais jovem, Chloe. E a menina finalmente se sentou e conheceu Al. E ele disse a ela que todos estavam seguros e escondeu a verdade sobre o que havia acontecido com Bruno. E depois, ele ficou para cuidar de Chloe para que ela pudesse descansar. Mas no meio da noite ele também adormeceu e Chloe viu Rebecca chamando Al. Então ela ouviu e soube o que havia acontecido com Bruno. E como Al ainda estava dormindo, Ivica queria deixá-lo continuar descansando e deixar as duas garotas saírem sozinhas. E Ivica não culpou por adormecer porque ele não conseguia descansar há vários dias. E Chloe então acordou. Al. E ele percebeu que todos já haviam partido. E ele pensou que era inútil, então ninguém precisava dele, e começou a se culpar, o que Chloe não suportou. E a garota disse que todos estavam apenas tentando protegê-lo, porque ele estava privado de sono, e sair assim não seria diferente de se oferecer para morrer. E ela não estava muito triste com a morte de Bruno, porque ele havia sido forçado a fazer aquilo para salvá-los. E Ivica era a mesma. Todos queriam protegê-lo, mas ele só pensava que era inútil e incompetente. E Chloe admitiu que havia tentado imitar Al, avançando na zona ativa da nave monstro, mas isso só havia trazido desastre para eles quando foram contra-atacados e falharam. E depois de ouvir o encorajamento dela, Al decidiu partir, e as duas garotas haviam tentado atirar de longo alcance, mas foi ineficaz. Então Al foi até elas e queria que atirassem para abrir um caminho para ele, porque o escudo da nave monstro precisava de tempo para se recuperar após cada acerto, então ele queria tentar usar essa chance para invadir. E ele correu pela tempestade, e então agarrou-se a uma pequena nave para pousar, e ele quebrou a pequena nave para que ela liberasse mais delas, e de lá ele as usou como degraus para subir. E quando ele se aproximou, simplesmente socou o núcleo de energia da nave monstro e o destruiu com sucesso. E ao retornar, ele recebeu elogios de Ivica. E o metamorfo então entendeu como sua existência estava relacionada a Al. E na manhã seguinte, Al e Blanc notaram que pessoas haviam vindo para limpar os pertences de Bruno. E Al entrou para olhar e viu que Bruno sempre havia colocado as crianças de sua equipe como sua principal prioridade, e ele trabalhou com o diretor que não era hora para crianças morrerem. E Al sentiu-se de coração partido porque uma boa pessoa como ele havia falecido. E enquanto isso, o metamorfo havia chegado ao portão da frente da organização e atacado. E ele continuamente se transformava de uma forma para outra, e finalmente retornou à sua verdadeira forma.
E este homem de cabelos brancos se chamava Verdade. E Verdade continuou se aproximando da base e estendeu a mão em forma de arma e disse uma palavra. Bang! E explosões continuavam acontecendo sem nenhuma razão clara e os soldados foram forçados a correr para parar. Verdade, mas ele destruiu o portão principal e entrou. E a polícia que acabara de ser enviada para parar o intruso foi toda levada pela explosão. E Ivica chamou e disse a ele e a Blank para ficarem dentro do quarto e que alguém viria buscá-los. E Blank reclamou porque tinha que ficar no quarto dos meninos. Mas desde o início ela foi quem entrou aqui primeiro. Ninguém a forçou. E o comandante também perguntou se Helena estava com os dois porque ele havia tentado contatá-la pelo canal de emergência, mas não recebeu resposta. Os superiores neste momento discutiram este intruso, e eles considerariam este ataque como uma declaração de guerra. E embora houvesse apenas um intruso, isso não podia ser levado a sério, e os superiores então saíram para informar Rebecca que a primeira coisa que precisavam fazer era garantir a segurança dos pilotos, e dependendo da situação eles poderiam ter que autodestruir a base inteira. E depois conhecemos Mirror, ela era uma cantora bastante famosa nesta base, e deveria ter uma apresentação, mas agora foi cancelada por causa do ataque. E seus parceiros de palco queriam que ela evacuasse logo, mas ela disse a eles para irem primeiro porque ela ainda tinha algo a fazer. E Mirror havia verificado pelas câmeras na base e descobriu que Verdade parecia estar se aproximando deste local. Mas assim que ela olhou para cima, ele já estava bem no palco, e soldados correram para detê-lo e perguntaram de onde ele vinha. Mas ele não respondeu e apenas disse que dedicaria essa apresentação a todos na base. E depois ele agarrou o microfone e avançou, e então disparou um tiro que explodiu todos os soldados. E ele então perguntou a Mira o que ela estava fazendo ali, e depois de ouvir que ela era cantora, ele a ignorou e foi embora. E depois, Mirror ouviu pelo rádio e soube que os soldados estavam reunindo pessoas para proteger o abrigo. Mas Mirror percebeu que Verdade não estava mirando naquele lugar de forma alguma, e Gazelle neste momento estava vomitando sem parar quando de repente o banheiro explodiu. E Verdade continuou andando por aqui, e porque os soldados o estavam perseguindo, eles não notaram e pisaram em Gazelle e seu amigo, e eles empurraram Verdade para um canto, e ele acreditava que eles o estavam impedindo de buscar o segredo do mundo. E a sala de comando, neste momento, notou que Verdade estava apenas subindo e não descendo. Então parecia que ele estava mirando nos pilotos em vez de tentar massacrar o maior número de pessoas possível. Então a sala de comando informou o departamento de engenharia para que os pilotos saíssem, e o engenheiro-chefe acreditava que apenas uma máquina poderia sair agora. Mas Rebecca, vendo a situação, pensou que uma era suficiente, então ela deixou, ao ir primeiro. Mas assim que ele ligou a máquina, Verdade já estava bem na frente dele, e ele notou que Al era exatamente a pessoa que ele estava procurando neste momento. E ele também perguntou por que Al estava dentro da máquina daquela mulher. E Al percebeu que ele conhecia sua mãe, então ficou muito bravo, e Rebecca sacou sua arma para ameaçar Verdade, mas ele acenou com a mão e a jogou para longe, e Rebecca foi forçada a ordenar que Al partisse imediatamente. E ele ligou para a aeronave e decolou enquanto Verdade ainda o seguia, e ele notou que Al estava usando a máquina de sua mãe novamente, e depois ele transformou-se em uma sombra gigante e ninguém mais ouviu notícias de Al. E durante esse tempo, os superiores haviam chamado a equipe de Bruno para retornar à batalha após seu tempo de descanso e recuperação. E eles perguntaram para onde Al havia ido e os superiores disseram algo. E enquanto isso, Naru, embora estivesse doente, em vez de descansar, havia escapado de sua família para encontrar o local de trabalho de seu pai. E Gazelle também havia voltado para casa para encontrar seu pai, que queria que Gazel herdasse seu trabalho. Mas ele recusou porque seu pai nunca o havia considerado seu filho. E ele também queria investigar a verdade que o governo estava escondendo das pessoas antes de pensar em qualquer outra coisa. E o pai de Naru, neste momento, descobriu que ela estava em seu local de trabalho. Então ele saiu do carro e questionou por que ela havia vindo aqui enquanto estava doente. E ela queria dizer algo, mas ele a interrompeu e disse para ela ir para casa imediatamente. E ela obedientemente retornou, mas no caminho ela adoeceu novamente e foi subitamente apoiada por Al. E depois Al a levou de volta ao local de trabalho de seu pai, embora fossem proibidos de entrar. E Naru então seguiu Al até uma entrada interna, e embora sentisse que Al era estranho, ela ainda escolheu segui-lo. E Naru então perguntou a Al sobre a diferença nele em comparação com antes, e ele disse que mudou por causa dela. E depois, Al jogou fora o aparelho respiratório de Naru e disse que ela não precisava daquilo e deveria respirar profundamente. E Naru, inesperadamente, se sentiu muito mais saudável e não estava mais doente.
E o casulo no meio do canteiro de obras de repente emitiu partículas brilhantes e fez Ao e Naru flutuarem para cima. Mas enquanto eles estavam aproveitando, Naru foi despertada de volta à realidade. E de repente, outro Ao apareceu e disse a Naru para ficar longe daquele ali. E quando ela olhou para trás, a pessoa ao lado dela já havia se tornado verdade. E ele lembrou-se de Ao e agora aprendeu o nome de Naru. E Ao disse a ele para ficar longe de Naru e os soldados também chegaram naquele momento. Mas ele fez o teto desabar para bloqueá-los. E depois, ele pegou Naru e voou para longe. Mas então a deixou cair ao lado de seu veículo. Verdade então subiu no veículo e partiu. E Naru viu que Gazelle também estava pilotando um carro voador, então ela agarrou a mão dele para subir no veículo com ele. E Ao pilotou o robô para perseguir Verdade. E ele pensou que a existência de Ao poderia estar relacionada à verdade do mundo. Mas, inesperadamente, a existência de Naru era ainda mais interessante. E Ao acreditava que Naru era apenas uma garota comum, mas Verdade disse que ele era muito ingênuo para pensar assim. E depois, ele transformou-se em uma sombra gigantesca, e Naru de repente percebeu que essa sombra havia aparecido e a protegido em seu sonho. E ela então pulou do veículo de Gazelle e Ao teve que correr rapidamente para pegá-la. Mas Naru deliberadamente desviou de Ao porque acreditava que podia voar. E ela depois pousou em segurança, mas ainda precisou de Verdade para segurá-la antes que perdesse o impulso e caísse do penhasco. E Ao correu dizendo a Naru para ficar longe de Verdade, mas ela ficou na frente para protegê-lo. E ela sabia que Verdade era a paz que ela precisava. E enquanto ela ficasse perto de Verdade, ela seria capaz de voar. E depois, Verdade se teletransportou e levou Naru com ele. E Ao tentou alcançar Naru, mas errou. E depois ele de repente acordou na base. E Helena e Blank disseram a ele que ele havia ficado inconsciente por 3 dias. E Blank o lembrou que ele e Verdade haviam se perseguido por uma longa distância. Mas quando o encontraram, ele e a aeronave haviam caído no chão enquanto Verdade havia desaparecido. E Verdade foi mais tarde procurado pela organização, enquanto Ao estava feliz, pensando que tudo o que viu era apenas um sonho. Mas Blank, com pesar, o informou que o que ele sonhou era verdade porque Naru havia sido levada por Verdade. E o governo, neste momento, estava desapontado com a Força de Defesa Internacional para a qual Ao estava trabalhando, porque o governo havia investido tanto dinheiro nela apenas para o lugar deixar um terrorista entrar facilmente e destruir tudo enquanto eles não podiam fazer nada para resistir. E no dia seguinte, os engenheiros estavam suspirando de alívio porque tudo havia se estabilizado novamente quando de repente viram a aeronave de Ao decolando. E o engenheiro-chefe teve que correr e pular na aeronave para cortar a energia e pará-lo. E depois, Rebecca e Vika disseram que o trabalho deles não era perseguir terroristas, mas lidar com monstros antes que explodissem. E o presidente teve que vir perguntar como planejavam punir Ao. E Vika ainda não havia decidido. Então o presidente queria que ele recebesse apenas um aviso desta vez, porque ele havia ajudado a equipe de Bruno antes. E o presidente via os pilotos como seus próprios filhos. Então ele não queria ser muito duro, e Blank parecia entristecida por suas palavras. E no dia seguinte, Ao andou por aí e descobriu que estava sendo observado. E onde quer que ele fosse, alguém o seguia. E quando ele passou pelo lugar de Blank, Gazelle também chegou. E Ao queria que ele parasse de segui-lo e saiu com raiva. E Blank se perguntou por que ele estava seguindo Ao, e ele disse que foi ordenado pelo presidente para monitorar Ao. Mas ele não precisava se esconder e podia seguir abertamente assim para pressioná-lo. E ele também sabia que Blank era filha do presidente e tinha um relacionamento ruim com o pai. E Ao era o mesmo. E não muito depois disso, uma nova missão apareceu em um deserto, e a organização rapidamente recebeu a informação e enviou a equipe de Ao para a missão. E o presidente neste momento recebeu uma ligação do ministro, então ele foi ao seu escritório para atender. E o ministro repreendeu sua organização por deixar um capitão morrer e permitir que um terrorista causasse caos na base. E o presidente não pôde falar em sua defesa porque estava sendo pressionado por outros funcionários durante o processo eleitoral. Então, a única maneira de mostrar seu valor agora era lidar com a coisa que havia caído no deserto. E o comandante neste momento estava trabalhando com Rebecca para delinear a estratégia necessária para esta missão. E só agora soube que o presidente havia enviado alguém para monitorá-lo, mas disse que via os pilotos como seus filhos. Que besteira. E agora Ao também soube que Blank era filha do presidente. E depois, de repente, receberam a informação de que o monstro que aparecia desta vez era muito parecido com um tipo que havia surgido há muitos anos e ele podia causar tempestades de raios constantes no céu, sendo extremamente perigoso. E, inesperadamente, os superiores informaram Ivica para cancelar a missão por ordem do presidente, e Ivica não quis desobedecer, então ele ordenou que todos voltassem.
e depois pousaram perto de algumas ruínas, e Blank sabia que uma missão cancelada assim só podia ser devido a alguma organização pressionando seu pai, e a única organização grande o suficiente para isso só podia ser o governo do Sepniwan. Jorg disse que as pessoas aqui estão atualmente protestando contra o governo do Silruawa, e a tensão se tornou tão severa que os dois lados estão à beira de uma guerra. Então, apenas mencionar o monstro e causar uma explosão seria o sinal que desencadearia a guerra. Al lembrou-se do que havia acontecido com sua cidade natal e imediatamente ficou furioso, dizendo que se continuassem deixando as coisas acontecerem assim, as pessoas aqui morreriam, e então ele saiu correndo, e Blank também decidiu segui-lo. Os dois se encontraram novamente mais tarde em uma casa abandonada, e Blank tinha ouvido que Al também odiava o pai dele, porque o pai o havia abandonado quando ele ainda era criança. Então ela sentiu que os dois eram muito parecidos, que ela também odiava o próprio pai. Al se perguntou por que ela odiava o presidente, mas ainda trabalhava ali, e ela contou a Al que, 5 anos atrás, ela e a mãe dela haviam se envolvido em um terrível acidente. E quando foram levadas ao hospital, o médico só pôde salvar uma delas, então o pai dela escolheu salvá-la em vez da mãe. Ela entendeu que se o pai tivesse escolhido a mãe, ela teria morrido, mas ainda o odiava por tê-la deixado viver com esse fardo. O comandante então chegou para encontrá-los e lhes mostrou as notícias, dizendo que o monstro havia causado danos significativos às pessoas dali. Então o mundo havia pressionado e exigido que o governo dos Six Quaces interviesse para ajudar essas pessoas. Então a ordem de retorno havia sido cancelada e eles poderiam continuar a missão. O grupo todo então retornou à nave para iniciar a operação. Não muito tempo depois da decolagem, o grupo finalmente obteve imagens detalhadas do monstro desta vez. Este monstro podia emitir partículas carregadas que faziam raios caírem continuamente. E embora seus robôs estivessem equipados com escudos contra ataques do monstro, esses raios eram ataques independentes, então apenas um acerto desligaria imediatamente todo o sistema. A única maneira de vencer era tentar desviar de todos os raios, o que era mais fácil falar do que fazer. Mas eles não tinham mais tempo para pensar em nada. Então Helena baixou sua altitude e começou a preparar sua arma para abater o monstro. Al e Blank também se aproximaram rapidamente para que Helena pudesse continuar atirando, mas perceberam que o monstro estava se preparando para liberar raios em uma grande área, então os outros dois tiveram que recuar. Helena foi infelizmente atingida por um raio, fazendo-a desligar e precisar de uma reinicialização, e o comandante foi forçado a chamar Al e Blank para manterem a posição e esperarem por ordens, pois precisavam de Helena para executar o plano. De repente, o grupo todo descobriu que o monstro havia se transformado subitamente na forma de uma caixa e estava acelerando para longe, e através de cálculos perceberam que o monstro pretendia colidir diretamente com o casulo e cair bem em cima dele. E foi previsto que muitas pessoas morreriam se a colisão acontecesse. O comandante ordenou que todos voltassem porque não havia mais nada que pudessem fazer, mas Al recusou e acreditou que ainda havia um jeito. Mas antes que ele pudesse agir, Blank já havia voado primeiro. Ela voou em direção ao casulo e queria impedir a colisão, e Al também veio para ajudá-la. Ele também queria ajudá-la a se vingar do pai dela, sobrevivendo para que ela pudesse dar um soco na cara dele. Os dois então voaram juntos e tentaram segurar o monstro, e ambos atiraram simultaneamente nos dois lados do monstro e ele realmente começou a rachar. Mas faltavam menos de 30 segundos para a colisão acontecer. Cada segundo passava, e finalmente os dois conseguiram destruir o monstro pouco antes da colisão acontecer. Embora ambos tenham sido afetados pela explosão, apenas os robôs foram danificados, enquanto os pilotos ainda estavam seguros. Os dois estavam muito felizes por estarem vivos para retornar. Alan Blanc então voltou e queria ver a cara do presidente depois de tudo isso. Mas os dois então imediatamente descobriram que a filmagem na televisão havia sido falsificada pelas pessoas desta base para enganar o governo do Sissunkua. O presidente naquele momento também disse que o governo do Seirua os estava questionando sobre aquela filmagem, porque o governo do Seirua havia enviado investigadores e na cidade oposta não estava acontecendo absolutamente nada. O presidente também lhes informou que não sabia de nada, e agora o presidente precisava que Ivica relatasse o motivo do atraso no retorno deles. Ele simplesmente disse que o motor da nave havia tido um problema, então tiveram que voltar tarde e que não haviam interferido em nada. Blank e Al então perceberam que o presidente havia arranjado aquela filmagem para ajudá-los a continuar a missão. Então, basicamente, o presidente também havia salvado muitas pessoas. O comandante então retornou aqui com Rebecca e viu que Al e Blank pareciam ter se tornado muito mais próximos.
Depois daquele período, os militares japoneses estavam agora planejando testar uma simulação de um casulo artificial, a fim de ajudar o Japão a se tornar o número 1 do mundo. Já que o Japão havia sido isolado pelas forças aliadas em todo o mundo e pelo governo dos Iksamuku-Oiros, que simultaneamente se recusavam a lhes dar qualquer informação, fazendo com que a economia permanecesse estável, mas os militares ficassem muito atrás de outros países. Embora os militares quisessem se desenvolver fortemente, eles sabiam que os cidadãos definitivamente não apoiariam essa ação porque as pessoas só queriam viver em paz. No entanto, eles ainda consideravam isso necessário. Então eles decidiram comprar informações sobre os documentos confidenciais relacionados ao casulo que o governo do Zimbabwe estava escondendo de um grupo de hackers. No entanto, este plano dos militares japoneses foi vazado por um espião. Voltamos ao grupo de pilotos, já que era o dia de folga deles. Blanca e Helena decidiram ir à piscina para relaxar, mas Al de repente correu para lá e queria que as duas se concentrassem no treinamento. Mas Blanca acreditava que nadar também era uma forma de treinamento, e ela sabia que Al estava impaciente para salvar sua namorada Naru, e o motivo pelo qual ele não queria se juntar a elas na natação era provavelmente porque ele não sabia nadar. Mas ele a corrigiu, dizendo que na verdade sabia nadar. Enquanto isso, o presidente informou Ivica que os militares japoneses estavam planejando testar a criação de um casulo de monstro, e a próxima tarefa da equipe de Al seria recuperar secretamente aquele casulo dos militares japoneses. Bem naquele momento, o grupo de Al passou pelo quarto de Ivica, e Al notou que o presidente acabara de dar alguma ordem ao seu comandante. Não muito tempo depois, o grupo de Gazelle foi enviado ao Japão. Após alguns procedimentos de imigração problemáticos, o grupo de Gazelle finalmente conseguiu passar. O grupo todo então foi para uma colina perto da base militar para interceptar sinais e espionar. Como este era o lugar onde o casulo havia caído no Japão, não demorou muito para o Japão iniciar seu processo de pesquisa e extração. Eles estavam agora começando o processo de pesquisa. Após um pequeno experimento, o casulo mostrou sinais de atividade, e os militares japoneses ficaram confiantes de que haviam completado o primeiro passo de seu plano. O grupo de Gazelle também ficou surpreso ao saber que o primeiro passo dos militares japoneses havia sido bem sucedido. A equipe de Al ainda estava no mar esperando por ordens porque não podiam avançar mais fundo ou seriam detectados por navios de patrulha japoneses. Al não sabia quanto tempo teriam que continuar esperando quando de repente a coluna de luz começou a aparecer, sinalizando que o monstro havia chegado. Os militares japoneses imediatamente ordenaram a captura do monstro para usá-lo como arma militar, porque acreditavam que enquanto tivessem o casulo, o monstro não os atacaria. Mas eles estavam errados quando o monstro ainda começou a atacar. O grupo de Al então pilotou sua aeronave debaixo d'água para se mover em direção ao casulo. Eles não tinham permissão para se transformar a menos que fosse absolutamente necessário, porque uma vez transformados, seria muito difícil para eles operarem debaixo d'água por muito tempo. Al questionou por que eles tinham que se mover debaixo d'água em vez de em terra, e o comandante Ivica explicou que o alvo deles desta vez era recuperar o minério de quartzo dentro do casulo, a mesma coisa que o monstro estava procurando. Então, contanto que pegassem o minério de quartzo e recuassem em segurança, a missão seria considerada um sucesso. Originalmente, o trabalho da organização sempre foi recuperar o minério de quartzo dentro dos casulos. Mas devido à natureza desta missão, se a situação exigisse, eles poderiam destruir o minério de quartzo junto com o casulo. Al ainda queria salvar pessoas, mas as duas garotas disseram que os japoneses não seriam gratos mesmo que ele os salvasse. Mas como ele era um filho do Japão, não podia ficar parado e ver seus concidadãos sofrerem sem ajudar. Al disparou na frente, então Ivica não teve escolha, a não ser dizer às duas garotas para continuarem com a missão. O grupo de Gazelle agora não queria mais espionar, mas queria ir direto para a base militar para obter as informações diretamente. De repente, Al disparou de debaixo d'água. Ele havia observado ao redor da base e viu que a explosão só aconteceu em um lugar, então o monstro estava definitivamente lá. Enquanto isso, o comandante militar japonês estava tentando escapar da base quando viu Al passar voando. Ele pensou que aquele era um dos robôs deles. De repente, um soldado no veículo atirou no motorista, matando-o. Ele então se transformou em Truth e afirmou que o robô era dele, não do comandante. Ele estava prestes a matar o comandante quando o veículo do grupo de Gazelle de repente despencou direto da montanha. Al, neste momento, mergulhou direto na água e captou o sinal do monstro.
Ele se transformou cuidadosamente e esperou o monstro se aproximar. Justo quando viu que o sinal estava perto, o monstro não estava em lugar nenhum, mas uma de suas pernas foi subitamente esmagada. E seus amigos tinham acabado de sair do veículo que havia batido quando acidentalmente encontraram Truth novamente. Gazel notou a arma aos pés dele e perguntou se toda essa confusão havia sido causada por Truth ou não. As duas garotas haviam chegado à área que continha o quartzo, mas quando o abriram, era tudo quartzo danificado que havia sido reaproveitado pelos militares japoneses. Embora fossem apenas subprodutos do casulo, a quantidade era grande o suficiente para ser preocupante, porque se uma enorme quantidade de quartzo danificado fosse reunida em um só lugar, poderia causar uma explosão. Al ainda não conseguia localizar o monstro quando, de repente, ele o arrastou para o fundo. A pressão da água danificou gradualmente o robô, forçando-o a cortar uma perna para escapar. Mas as duas garotas chegaram bem a tempo de ajudar Al. Ele então percebeu que o monstro revelaria sua verdadeira forma ao nadar para a área onde o combustível estava vazando. Então ele atacou o robô da garota para fazer mais combustível derramar e forçar o monstro a aparecer. Al rapidamente avançou, agarrou o monstro e o esmagou até que explodisse, mas o dano ao seu robô agora era muito severo, então ele começou a afundar. As duas garotas mais uma vez vieram salvar Al e o puxaram de volta à superfície. Gazelle estava questionando Truth sobre vários assuntos quando as duas garotas passaram voando carregando Al, fazendo com que Gazelle perdesse o foco por um momento e permitindo que Truth escapasse mais uma vez. Ao retornar, as duas garotas perguntaram por que Al percebeu como fazer o monstro revelar sua forma, mas ele mesmo não tinha certeza. Voltamos então ao comandante dos militares japoneses. Ele havia aprendido a lição de que o Japão deveria apenas continuar desenvolvendo sua economia em vez de se envolver em uma corrida armamentista. Mas logo depois disso, Truth apareceu e eliminou seu parceiro. Ele afirmou que podia ver o desejo do homem de dominar o Japão e queria cooperar para ajudá-lo a alcançar um objetivo ainda maior. Não muito tempo depois, no deserto do Arizona, no Seliskiwil, ocorreu um pouso repentino de um monstro. Embora os militares do Shimeko tenham lutado arduamente para resistir e interceptar o monstro, no final eles ainda falharam. Na verdade, esta não foi a primeira vez que os Shimeko foram atacados por um monstro. Al se perguntou se, caso os Shinoiwa fossem atacados novamente, eles pediriam ajuda à sua organização, mas o comandante Iwika achou que a resposta provavelmente seria não. Portanto, toda a equipe de Al teve que esperar por ordens ao longo da fronteira. Gazelle e Rebecca estavam agora discutindo assuntos com um oficial do governo nos Ilewa, esperando que o governo dos Erewa aceitasse a ajuda da organização. Mas o oficial não queria a ajuda deles e continuava desviando a conversa para como ele e Rebecca já foram colegas de trabalho na mesma empresa. Embora agora cada um tivesse seguido seu próprio caminho, na época em que trabalhavam para os militares, os dois haviam uma vez aniquilado um país inteiro durante um conflito entre os cidadãos de uma ilha. Depois de lidar com o casulo que havia caído naquela ilha, uma guerra civil eclodiu lá e os arrastou para o conflito, e os militares dos Eikwa logo suprimiram o exército naquela ilha. O mundo então se recusou a estender ajuda, fazendo com que a situação da ilha piorasse dia após dia. Gazelle já havia ouvido falar daquele evento antes, que a ilha estava massacrando seu próprio povo, então naturalmente ninguém queria ajudar um lugar assim. Mas o massacre que o mundo acreditava estar acontecendo foi, na verdade, causado pela antiga empresa deles. Eles alegaram que havia sido necessário para o mundo se desenvolver no que é hoje, que a ação não foi certa nem errada, nem culpa de nenhum indivíduo específico. Foi uma ação pela qual todos os participantes carregavam responsabilidade. Rebecca sentiu que ele não havia mudado nada desde aquela época, enquanto ela mesma esperava ter mudado o suficiente para compensar seus erros passados. Mas ele ainda acreditava que ela estava fazendo o mesmo tipo de trabalho que fazia naquela época. Al estava sentado e esperando por ordens quando, de repente, a preguiça de Naru lhe trouxe um livro sobre o flautista de Hamelin. Al percebeu que o nome da equipe que Iwika liderava era baseado no nome do flautista, então ele se perguntou sobre o significado por trás disso. As duas garotas disseram que esse nome foi dado à equipe pelo comandante Iwika, então só ele saberia seu significado. Jorge então se transformou em um professor de literatura e explicou o significado da história do flautista. Mas Al não quis ouvir, então ele levou a preguiça embora. E quando ele voltou, Jorge ainda não havia parado de falar. De repente, o presidente ligou para relatar que os militares dos Bosuisquisquiu haviam encontrado outro monstro, mas como este monstro tinha um alcance de atividade bastante amplo, os militares usaram infantaria para interceptá-lo.
Ivica inesperadamente pediu permissão ao presidente para enviar toda a equipe, e quando o presidente não permitiu, ele desobedeceu às ordens e partiu por conta própria. Ele então entrou em território do Samwa com Ao. Ao percebeu que este era um momento raro em que Ivica ia diretamente contra as ordens do presidente. Ivica acreditava que tinha um mau pressentimento sobre os militares do Zuekpa usarem infantaria para interceptar o monstro, então ele excedeu a autoridade para ver a situação por si mesmo. Eles então entraram em uma cidade pela qual o monstro era muito provável de passar e, inesperadamente, encontraram um grupo de pessoas que ainda não havia evacuado, então desceram para perguntar o que estava acontecendo. Quando o comandante perguntou por que não haviam evacuado, o grupo disse que aquele homem ali os havia impedido de embarcar no helicóptero. Ele então se revelou ser Truth e não permitiu que ninguém saísse porque queria que eles se tornassem sacrifícios para o monstro que estava despertando. Ao avançou para pegar Naru de volta dele, mas Truth usou seu poder para impedir que Ao se aproximasse. A infantaria do Zequinquá, neste momento, havia falhado contra o monstro mais uma vez, enquanto Rebecca estava sendo enrolada pelo oficial do governo que ainda não queria aceitar a ajuda da organização deles. Quando Ao recuperou a consciência, ele descobriu que todo o distrito comercial havia sido teleportado por Truth para uma montanha rochosa. O monstro então apareceu bem na frente deles e liberou pequenos monstros que voaram em direção às pessoas. Vários soldados ali tentaram abater os pequenos monstros, mas assim que foram avistados, os pequenos monstros imediatamente dispararam um raio que apagou instantaneamente o soldado que foi atingido. O medo inundou Ao, deixando-o paralisado, então Ivica teve que correr, empurrá-lo e dizer para ele entrar rapidamente. Ao fugiu para salvar sua vida, enquanto Ivica foi forçado a ajudar a cobrir sua retirada. Truth afirmou que os humanos haviam compreendido completamente mal a verdadeira natureza desses monstros. Os civis mais tarde tiveram que se esconder dentro do shopping, porque os pequenos monstros ainda estavam patrulhando do lado de fora. Rebecca então recebeu um relatório do presidente de que o monstro agora se comportava de forma muito diferente porque nunca havia reconhecido humanos como inimigos antes. Mas desta vez, seu comportamento sugeria que ele havia evoluído. O presidente queria que Rebecca negociasse com aquele oficial rapidamente, e ela tinha total autoridade para definir quaisquer condições, se necessário. Gazel então notou que Rebecca ainda estava hesitante, provavelmente por causa de Ivica. O comandante Ivica então pediu desculpas a Ao por arrastá-lo para um lugar tão perigoso. Ele revelou que já havia sido um soldado da Ilha País que Rebecca havia aniquilado antes. Embora ele tivesse perdido tanto naquela batalha, não tinha o direito de guardar rancor de ninguém porque ambos os lados estavam igualmente errados. Foi por isso que ele se juntou a esta organização para compensar seus próprios erros. No entanto, como apenas mineradores podiam pilotar os robôs, ele decidiu escolher o nome do flautista de Hamelin, para se ver como alguém que liderava crianças para a batalha. Ao mais tarde andou pelo shopping e descobriu que todos os manequins haviam sido feitos em pedaços pelos pequenos monstros, mas um manequim dentro de uma barraca estava intacto. O comandante e vários soldados estavam tentando encontrar uma maneira de abrir uma rota de fuga quando Ao de repente saiu correndo com uma barraca e se escondeu bem no meio dos pequenos monstros. Eles o viram, mas foram embora assim que ele estava dentro da barraca. Ao rapidamente correu de volta e contou ao comandante Ivica o que ele acabara de testar, porque ele viu os manequins lá em cima todos destruídos, mas o que estava dentro da barraca permaneceu intocado. Então ele percebeu que os pequenos monstros identificavam os humanos pela sua forma, portanto, ele queria que todos se juntassem a ele para encontrar uma saída. Todos então trouxeram barracas e se prepararam para sair. Eles andaram em fila e passaram com sucesso pelos pequenos monstros. Rebecca então disse a Gazelle para deixá-la com seu ex-chefe para que Gazelle saísse, enquanto o oficial agora estava pronto para deixar Rebecca partir com um pedido de ajuda, mas com uma condição. Ela apontou a arma para ele e perguntou qual era a condição. Não muito tempo depois, a ordem de implantação foi enviada para a equipe de Ao. As duas garotas rapidamente foram com a nave principal para buscar Ao e O comandante se posicionou, e ele, naquele momento, informou a Ao que tinha um plano para enfrentar o monstro. As duas garotas logo encontraram a criatura e a atraíram para persegui-las, enquanto Ao se aproximava por baixo, e o monstro imediatamente liberou um enxame de pequenas criaturas. Ao precisava lidar constantemente com as pequenas criaturas, o que o impedia de se aproximar do monstro principal. Ivica então chamou as garotas e as instruiu a atacar no momento em que o monstro abrisse a boca para liberar as criaturas menores, e a forma de fazê-lo abrir a boca seria ele mesmo se usar como isca.
Ele disparou um míssil nele, fazendo-o abrir a boca e liberar o enxame. As duas garotas imediatamente voaram para cima e atiraram em sua boca, conseguindo destruir o monstro. Quando retornaram à nave, Rebecca disse ao comandante Vika para nunca mais se arriscar daquela forma, pois toda a equipe precisava de um líder como ele. Pouco tempo depois, Gazelle e sua equipe tiveram a chance de investigar algumas coisas, e ele descobriu que a cantora Mirror, que já havia estado na base deles, estava viajando por toda parte, se apresentando o tempo todo. No entanto, mesmo sem informações, seu grupo examinou o rosto de Mirror cuidadosamente e, ao comparar, era bem parecido com o de Helena. Helena, naquele momento, estava bastante confusa, e talvez nem reconhecesse que seu próprio nome era Helena. Mas como estavam em uma missão, Blank e Al só puderam ignorar o problema de Helena e focar na missão primeiro. Dois feixes de luz apareceram e Al se perguntou de onde esses monstros sequer vinham. Jill disse que essa questão ainda estava apenas no nível de uma hipótese, e ninguém havia realmente provado de onde os monstros vinham. Al então passou pela poeira e viu o casulo, mas não viu o monstro. Ele notou uma fumaça preta aparecendo e pensou que era Truth, então Al voou para atacá-la. Mas quando as duas garotas chegaram, aquela fumaça desapareceu. Do chão, uma criatura preta desenhou o rosto da presidente bem quando Blank estava falando mal de seu pai. Ela sentiu vergonha quando o rosto da presidente apareceu, então ela disparou sua arma para apagar o desenho. Ninguém tinha certeza se o monstro realmente apareceu desta vez ou não, então, por enquanto, eles continuaram coletando o minério de quartzo primeiro. Enquanto o recuperavam, um fluxo de areia inesperadamente entrou no robô de Helena. Naquela noite, a presidente discutiu algumas coisas com Gazelle. Ele suspeitava que Helena e Mirror fossem a mesma pessoa. Então ele foi para a instalação de pesquisa onde a presidente havia encontrado Helena. Ele disse que essa instalação havia sido criada para produzir crianças que atendessem aos padrões para se tornarem pilotos dos robôs. As nações fizeram experimentos com as crianças para aumentar sua compatibilidade com os robôs. No entanto, Helena havia treinado nessa instalação por 2 anos, então ele ainda acreditava que ela era completamente normal. O amigo de Gazel disse que Helena não poderia estar treinando na base e também se apresentando em algum lugar distante do mundo, então ele queria que Gazel desistisse dessa ideia. Mas Truth uma vez disse a Gazel que ele deveria tentar buscar a verdade para que ela pudesse vir até ele. Então soubemos que o governo do Zixalgo havia intencionalmente plantado Mirror na organização para buscar algumas informações classificadas lá dentro. Mas nos últimos 2 meses, eles perceberam que a Mirror que contrataram e a Mirror com quem estavam se comunicando recentemente não eram a mesma. A aparência era similar, mas a voz e o canto eram muito diferentes. Então eles propuseram uma hipótese de que a Mirror com quem eles estavam em contato poderia na verdade ser Helena. Enquanto isso, a equipe de engenharia estava realizando manutenção nos robôs, quando de repente, a areia dentro do robô de Helena explodiu e entrou nos corpos das 3 garotas da equipe de Bruno, fazendo com que perdessem a cabeça e voassem em suas aeronaves. Helena também foi possuída por aquela areia, tornando-a incapaz de distinguir quem ela realmente era, Mirror ou Helena. Ela então correu para Al. Naquele momento, ele ainda não sabia o que era a fumaça que ele encontrou, quando Helena correu e o abraçou, fazendo com que ele fosse afetado pela areia e a seguisse. E Vika então descobriu as 3 garotas da equipe de Bruno voando de repente no céu e então caindo abruptamente. Os engenheiros tiveram que cortar a energia delas e então entrar para contê-las e sedá-las, para que parassem de alucinar. Blank tinha a mesma condição. Então ela também foi sedada para impedi-la de resistir. Eles mais tarde descobriram que a razão era essa areia, que tinha propriedades semelhantes ao combustível que usavam para os robôs. E essa substância só afetava as crianças, cujos cérebros haviam sido modificados para pilotar os robôs. Eles então se perguntaram onde estavam Al e Helena. Como Al era um caso cujo cérebro havia sido naturalmente modificado, em vez de artificialmente experimentado como os outros, Helena tinha levado Al para assistir Mirror se apresentar, e os colegas de trabalho de Mirror vieram e questionaram onde ela esteve todo esse tempo. Mas ela imediatamente atirou nos 2 colegas de trabalho e disse a Helena para ir com ela. Ela queria tirar Al da base porque acreditava que estavam sendo enganados ali. Eles entraram em um veículo para encontrar uma saída da base. Mas o comandante Vika e os soldados bloquearam o caminho à frente. Al, naquele momento, caiu em outra ilusão e começou a ver Helena e Mirror como sua mãe e Noru, fazendo com que Helena de repente se jogasse para fora do veículo, dizendo ao comandante para abater aquele veículo.
Ele ordenou que seus soldados abrissem fogo e queimou Mirror dentro do veículo. Agora soubemos que o monstro desta vez era, na verdade, a própria areia, que havia se transformado em Mirror para enganar Helena. Enquanto isso, a presidente convocou o Gazelle de volta e disse que ele não precisava mais investigar. O exército dos Skin Eyes, enquanto isso, havia investigado Helena e localizado a casa da cuidadora que uma vez cuidou dela. Mas, surpreendentemente, a verdadeira Helena havia realmente morrido. E a Helena atual era alguém usando a identidade da Helena falecida. Naru e Truth ainda estavam no casulo, e Truth notou que Naru estava prestes a absorver todo o poder dele. Naru se perguntou por que Truth era gentil apenas com ela, e Truth disse que era porque os dois eram muito semelhantes, ambos buscando a verdade e rejeitando este mundo. Naru admitiu que Truth não era mau porque ele não havia matado Al. Enquanto isso, Gazelle havia procurado no subsolo da instalação, quando o diretor o detectou. O diretor se perguntou por que eles estavam ali, mas Gazelle disse que ele era uma unidade independente sob a autoridade da presidente, então ele podia ir aonde quisesse. Ele questionou por que eles armazenavam minério de quartzo ali, mas o diretor disse que nada era armazenado ali, e que era guardado em outro lugar, e esse lugar era na verdade a estação espacial onde a equipe de Al havia chegado. Ivica não gostava de gravidade zero, então ele rapidamente levou o grupo para uma área com gravidade para se mover mais facilmente. Al então conheceu a comandante da estação espacial, Hannah, e ele viu uma IA similar a Jorg, mas ela lhe disse que ainda era o Jorg que ele conhecia porque era o sistema inteiro, e não apenas um único computador. Enquanto isso, o comandante militar japonês encontrou Truth novamente e disse a ele que havia encontrado algumas informações interessantes sobre ele, que ele havia sido o filho adotivo de um certo cientista. Ao mesmo tempo, soubemos que todo o grupo de Al havia ido para o espaço porque um casulo havia aparecido lá fora, e era esperado que explodisse e causasse a queda de muitos fragmentos na Terra. Assim, se eles tivessem sucesso nesta missão, sua organização seria reconhecida mundialmente, mas se falhassem, todos os patrocinadores os abandonariam. Al se perguntou sobre a equipe de segurança na estação espacial, e Blank explicou que a missão deles era apenas guardar o minério de quartzo coletado pela organização, e eles apenas apoiariam outras tarefas, não participariam diretamente. Al estava pronto para a surtida, mas ele ficou subitamente chocado, porque não conseguia mais ver o caminho do vento. A comandante Hannah pareceu perceber algo, e ordenou que Al retornasse, enquanto as duas garotas esperavam por instruções. Rebecca perguntou a ele sobre o caminho do vento, e ele disse a ela que sempre havia visto um caminho guia e simplesmente o seguia. Todos então perceberam que Al sempre esteve vendo partículas atômicas que pessoas normais não conseguiam ver. Al não entendia como todos pareciam saber mais sobre ele do que ele mesmo, e todos pensaram que ele poderia ser um alienígena, porque anos atrás, os militares haviam registrado a aeronave que ele estava pilotando aparecendo de um pilar de luz similar aos casulos e aos monstros, e daquela aeronave sua mãe havia caído na Terra. Todos então pensaram que Al não deveria lutar, em parte porque ele seria instável em ação, e em parte porque temiam que ele pudesse ter que lutar contra sua própria espécie. Mas Al permaneceu confiante de que estava bem, e poderia ir para a batalha se fosse mais cuidadoso. Eles então começaram a elaborar um plano para Al, dizendo que ele só precisava voar reto ao longo da trajetória e colidir com o casulo para mudar sua direção, e Ivica disse que se a trajetória mudasse, eles assumiriam a responsabilidade e resgatariam Al. Eles mais tarde encontraram um monstro, e as duas garotas ficaram a uma distância para apoiar e ajudar Al a se aproximar dele. Ele tentou abatê-lo, mas foi engolido por ele. No entanto, ninguém se preocupou porque Al o destruiu por dentro e escapou. Al então usou um fragmento para se impulsionar em direção ao casulo, mas um satélite japonês inesperadamente disparou contra o casulo, fazendo com que ele se partisse e continuasse caindo direto em direção à Terra ao longo de sua trajetória original. Al foi jogado sobre ele e não conseguiu mudar sua direção, então ele estava prestes a ser puxado para baixo com ele pela gravidade. Eles não estavam preocupados com o casulo, mas se preocupavam que Al não sobreviveria à temperatura de reentrada atmosférica. Blank queria ajudar Al, mas a presidente não permitiu. No entanto, o comandante Ivica disse a Al para aguentar porque ele encontraria uma maneira de salvá-lo. De repente, o casulo perto de Nauru formou uma abertura, e também se abriu perto da localização de Al. Ele se escondeu lá dentro, e inesperadamente, lá dentro havia uma máquina. O casulo começou a se partir e revelou que dentro havia uma aeronave massiva. Um robô saiu e avançou, sinalizando para Al se aproximar. Al foi então protegido pela nave e retornou em segurança à Terra.
Quando a nave caiu no mar, ele e o outro robô pousaram nela. Mas quando Al saiu do cockpit, ele de repente viu que o piloto se parecia com sua mãe. Ela se apresentou como Eureka, e ela não entendia por que Al tinha cabelo como o dela. Al então teve que ficar nesta nave com Eureka enquanto esperava por resgatadores. Al pegou alguns peixes para comer, mas o peixe puxou com muita força, forçando Eureka a correr e agarrá-lo para impedi-lo de cair no mar. E com isso também soubemos que ela estava grávida. Quando eles entraram na nave para comer e conversar, Al aprendeu que Eureka veio de outra terra diferente da que ele vivia. E na terra de Eureka, os humanos consideravam os casulos como lares e viviam dentro deles. O exército dos Ikoiklua naquele momento ouviu que Eureka havia aparecido mais uma vez e estava junto com Al, a quem eles estavam caçando. Embora os dois tivessem caído em águas japonesas, os Ikoiklua insistiram que não deixariam o Japão chegar a eles primeiro. Enquanto isso, o comandante japonês encontrou um oficial de alta patente chamado Coronel Endo para pedir sua assistência na segurança de Eureka. E embora a equipe de proteção internacional tivesse tentado ocultar o retorno de Eureka, os militares japoneses ainda haviam obtido a informação cedo. Quando eles embarcaram na nave, o capitão perguntou ao comandante quem era a garota. Ele rapidamente se aproximou e questionou por que Truth havia vindo para cá. Truth queria que os militares japoneses deixassem Eureka com ele, e ele permitiria que eles levassem o Nervosh de Al. Mas o comandante apontou uma arma para Truth, sem querer comprometer, porque o governo japonês não pretendia confrontar a equipe de proteção internacional. No entanto, Truth simplesmente se virou, deixando o comandante ver que ameaças não tinham efeito sobre ele. Enquanto isso, a equipe de Ivica estava tentando alcançar Al e Eureka o mais rápido possível. Blank não sabia quem era Eureka ou porque todos entravam em pânico ao mencioná-la. Então Rebecca explicou que ela era a mãe de Al, embora isso fosse no passado, e a Eureka atual parecia ser apenas uma garota estranha que apareceu de dentro do casulo. Mas um membro da tripulação de Hana então revelou que 10 anos antes, os casulos haviam aparecido ao mesmo tempo que Eureka chegou à Terra, e ela havia ensinado os humanos a lutar contra eles, o que levou à criação da equipe de proteção internacional. A presidente estava agora dividida entre duas escolhas. Uma era escolher a segurança fazendo Al trazer Eureka de volta, mas abandonar a nave. A outra era deixar Al proteger Eureka a todo custo, e esperar por reforços para manter a nave também. Enquanto isso, Al conversou com Eureka e perguntou a ela sobre o pai de seu filho. E ela disse que era Renton, alguém bastante infantil, mas que ela amava profundamente. Ela não sabia onde estava agora. Sua memória mais recente era dela, e Renton investigando o misterioso desaparecimento dos casulos, e então um flash de luz ocorreu e a puxou, a nave e o Nervash de Renton para este mundo. Naquele momento, o grupo de Ivica chegou, e ele de repente se aproximou de Eureka e a cumprimentou, porque 10 anos atrás, Eureka o havia encontrado e revelado que ela havia viajado para o futuro desta época, e o encontrado, assim como o Coronel Endo. Naquela época, Eureka e os soldados de Ivica estavam em uma missão para recuperar minério de quartzo e eliminar monstros. Eureka estava pilotando o Nerviesh e tentou extrair o núcleo de quartzo enquanto os humanos seguravam o monstro. Mas o monstro revidou tão fortemente que Eureka teve que tomar a dolorosa decisão de deixar o Nervash lutar sozinho, enquanto ela pegava o minério de quartzo e desaparecia na coluna de luz, sabendo que teria que deixar seu filho pequeno sozinho neste mundo. Nauru também foi coincidentemente salvo pelo Nervash e parcialmente absorveu parte de seu poder durante o evento. Depois, a presidente veio recrutar Ivica, mas ele escolheu retornar à sua terra natal. Al, ainda sem entender as palavras de Ivica, foi informado de que a atual Eureka mais tarde viajaria de volta para encontrá-lo e a criança em seu ventre era o próprio Al. Enquanto isso, Blank analisou os dados de Jorg e descobriu que a nave que Eureka usou para vir para cá havia sido construída no ano de um certo dezembro, provando que ela realmente veio do futuro distante, não de outro planeta. Al então notou que o grupo de Gazelle também os havia seguido até aqui, e Gazelle explicou que sua missão da presidente era trazer Eureka de volta para servir a propósitos de pesquisa sobre os monstros e casulos. Ivica, no entanto, insistiu que Eureka deveria retornar 13 anos antes para seguir a linha do tempo adequada, enquanto Gazel especulou que Ivica havia se apaixonado por Eureka, e só queria mantê-la longe da organização. Al estava furioso, pois Gazel sempre agia como se soubesse de tudo, e interferia em seus assuntos. De repente, a nave deles foi emboscada, e Yurika foi capturada pelas forças japonesas.
Ivica, reconhecendo Endo, disparou para rapidamente recuperar Yurika. Ao, lutando contra Gazelo naquele momento, de repente viu outra Eureka aparecer diante dele, e ele correu para levá-la embora. Truth se revelou, isolando Al dos outros, e bloqueou o caminho de Endo para reivindicar Eureka. Enquanto Al de repente acordou para ver uma projeção de sua verdadeira mãe, que o instou a levar a atual Eureka para Renton, e explicou que os verdadeiros monstros não eram seus inimigos. Gazel ouviu, mas não entendeu, e então Eureka desapareceu. Ivica chegou e tentou parar Truth, mas foi atacado por ele. Al pilotou o Nervash para intervir, mas foi arremessado para longe, e a cabeça do robô foi arrancada. Endo então lembrou que Eureka uma vez havia pedido a ele para cuidar de Al se algo acontecesse com ela, e agora ele finalmente teve a chance de conhecer Al. Ele se levantou e atacou ferozmente Truth, mas como um ex-soldado, ele não conseguiu se manter por mais de 3 segundos na frente dele. Eureka tentou fugir, mas foi atacada por Truth, enquanto Gazelle rapidamente sinalizou para ela pular, e Al continuou a se opor a Truth. Eureka então alcançou seu Nervash e voou para lutar ao lado de Al. Enquanto isso, Naru experimentou um mundo de fantasia e acreditou ter entendido a verdade deste mundo. Ela mais tarde apareceu no meio de um canteiro de obras e foi descoberta por trabalhadores. De volta à batalha, o comandante japonês assumiu que a morte do coronel Endo foi causada pela cinza nervosa da equipe de proteção internacional e exigiu que o capitão lutasse, enquanto o grupo de Al viu uma coluna de luz próxima. E Al explicou a Eureka que os casulos e monstros se originaram daquela coluna de luz, então se ela voasse para dentro dela, ela poderia retornar. Ouvindo isso, os dois ignoraram Truth e voaram para longe, mas ele os perseguiu e atacou. Blank e Helena também chegaram para apoiar Al e Eureka, mas Helena de repente agiu estranhamente, tentando destruir a própria Eureka. Ela avançou para esfaquear Eureka, mas Truth acidentalmente levou o golpe, fazendo Al pensar que Helena os havia acabado de salvar. Al então disse a todos sua intenção porque ele não queria mais que a Presidente e Truth perseguissem Eureka, e Gazelle, vendo a maturidade de Al, decidiu não interferir com ele. Assim que Eureka estava prestes a voar para a coluna de luz, ela foi atacada pelas forças japonesas. Sua cinza nervosa de repente agiu por conta própria, ejetando-a do cockpit e voando para longe, e agora precisava alcançá-la. Al não entendia por que o Nervash de Yurika se movia independentemente, e ela explicou que havia algo dentro dele similar a ela mesma. O Nervash de Eureka voou para baixo para bloquear o exército japonês, e então confrontou Truth. Al rapidamente trouxe Eureka perto da coluna de luz, mas um monstro de repente apareceu, imediatamente empurrando Al para longe da coluna. Então Eureka ativou o sistema de armas dentro da cinza nervosa de Al para atacar o monstro, destruindo-o rapidamente, permitindo que Al trouxesse Eureka perto da coluna de luz mais uma vez. Eureka questionou por que Al a chamava de mãe, e ele inventou uma razão para esconder a verdade. Eureka então revelou que a criança em seu ventre era uma menina, o que despertou ainda mais as suspeitas de Al. Enquanto Eureka se aproximava da coluna de luz, uma cinza nervosa danificada apareceu para levá-la, e Ivica então ordenou que sua nave fosse abatida para que ninguém pudesse apreendê-la. O comandante japonês, no entanto, salvou o corpo do monstro, acreditando que eles haviam vindo para destruir o robô Nerve Ash em vez de mirar nos casulos. Al então voltou para casa para ver seu avô, vasculhou fotos antigas de sua mãe e perguntou se ele sabia algo sobre seu pai, ao que ele respondeu que sua mãe havia dito que seu pai estava lutando para protegê-lo, fazendo, ao perceber que seu pai nunca abandonou sua mãe, como ele sempre pensou. Al então perguntou se ele tinha alguma irmã, o que levou seu avô a suspeitar que ele havia acabado de conhecer Eureka, e ele lembrou de algumas coisas e foi ver Naru no hospital. Al subiu ao telhado para encontrar Naru, enquanto seu avô notou que algo incomum estava acontecendo. Al recontou seu sonho onde Naru estava com Truth, e ela confirmou que era real, tendo testemunhado algumas coisas em seu sonho, e vislumbrado futuros distantes onde os humanos deixariam a Terra, até que um dia uma raça alienígena chegou, revivendo corais mortos e criando casulos. Eles se comunicaram com os humanos, que então retornaram à Terra. Naquele momento, o comandante japonês chegou alegando que os casulos, ou mais precisamente os corais alienígenas, eram uma doença, e que o corpo de Naru estava cheio de substâncias emitidas pelos casulos, então ele assumiu que Naru estava doente e precisava de isolamento.
O governo japonês anunciou que os monstros eram na verdade um meio de proteger o mundo dos corais alienígenas. Como Okinawa era onde a maioria dos casulos caía, as forças japonesas aproveitaram a oportunidade para desembarcar e tomar o território disputado, culpando Ao pela morte do coronel Endo, o que significava que ele também seria detido. Quando Ao voltou ao porto, descobriu que seu Nirvash havia sido levado. O pai de Pipo explicou que o governo dos Broshunshiko o acusara, e protegê-lo era ilegal. Para evitar a guerra, Okinawa teve que entregar Naru e Ao. O comandante japonês considerava os corais alienígenas uma doença, mas Naru os via como medicina divina e amigos. Ela estendeu a mão e foi levada por um aglomerado de coral. Confuso, Ao correu para seu Nirvash para resgatar Naru, mas o comandante japonês mirou nele e outros bloquearam o tiro. Naru então se reuniu com Truth, que a deixou controlar o Nirvash que Eureka havia deixado. A imagem da mãe de Ao apareceu, pedindo a Naru para ajudar Ao a destruir os corais alienígenas, mas Naru rejeitou a mensagem. Ela então voou, esperando que Ao a seguisse, mas ele insistiu que o Nirvash não era dela, e queria que ela ficasse longe de Truth. Decepcionada, Naru esperava acompanhá-lo em vez de esperar que ele a protegesse. Então, ela destruiu equipamentos militares próximos e partiu. Ao retornar à organização, Ao sonhou com Naru sendo levada por Truth, impotente para impedir, o que ironicamente espelhava o que realmente havia acontecido com ele. Alex então acordou Ao e disse para ele voltar para o quarto em vez de tentar terminar o trabalho inacabado ali, porque não permitiriam que um piloto privado de sono como ele fosse para a batalha, e as peças de reposição para consertar o Nirvash já estavam disponíveis, então ele poderia descansar sem preocupações. Ivica, neste momento, notou que os monstros estavam aparecendo com mais frequência, assumindo formas cada vez mais humanas, e cada vez que apareciam, emitiam um sinal que Jorge acabara de começar a analisar. Desde que o governo japonês divulgou informações afirmando que os monstros eram aliados e os corais alienígenas o inimigo, o mundo começou a mudar. Toda a Organização de Defesa Internacional de repente passou por um check-up de saúde liderado por Hana. Mas ela teve que retornar ao espaço, e a caminho da estação encontrou Gazelle, que suspeitava que o check-up de Hana estava realmente visando Ao. Ao mais tarde se esgueirou para encontrar Gazelle para obter alguns comprimidos para dormir, já que ele estava sofrendo de insônia devido a pesadelos com Naru. Gazelle perguntou se ele havia pensado no que sua mãe dissera antes, mas Ao ignorou. Logo depois, os militares japoneses compartilharam dados de pesquisa que haviam coletado da cabeça do monstro, descobrindo que ela emitia ondas que poderiam ser usadas para se comunicar com os monstros. Han e Pipo foram enviados para lá para extrair informações, mas pouco depois, tanto as forças japonesas quanto a Organização de Defesa Internacional receberam a notícia de que um coral alienígena, cujo núcleo havia sido previamente extraído, havia reativado de repente. A equipe de Ivica rapidamente partiu para lidar com isso e descobriu que monstros também haviam chegado. Os monstros agora tinham formas totalmente humanas e um alcance operacional muito maior. Helena disparou foguetes de longe, mas eles não tiveram efeito, embora os monstros recebessem golpes diretos. Ao escolheu entrar em combate próximo, mas foi repelido. Ele tentou desviar, mas os mísseis do monstro podiam rastrear alvos. E apesar de seus esforços, ele foi atingido e derrubado. Ivica imediatamente pediu ao presidente para enviar reforços. As 3 garotas da equipe de Bruno foram despachadas e Gazelle foi adicionada à equipe de apoio. Quando Ivica tentou contatar Ao, ele percebeu que Gazelle havia chegado e estava pilotando o Nirvash no lugar de Ao. O presidente também recebeu a notícia de que todos os corais alienígenas que estavam inativos de repente reativaram, com quartos aparecendo dentro deles, sem surpresa, orquestrado por Truth e Nato. Ao então acordou e encontrou Chloe ao lado dele. Ela agora estava incerta sobre quem eram seus verdadeiros inimigos e mostrou a Ao que os aglomerados de coral estavam crescendo novamente. Como o Nirvash de Ao estava danificado, eles o substituiriam na batalha, e ele foi instruído a descansar e evitar causar problemas. No entanto, quando a equipe de Chloe partiu, Ao se trocou e foi para a batalha novamente, chegando à sala de comando onde os monstros haviam aparecido. Ele planejava usar a si mesmo e ao Nirvash como isca para que outros pudessem atacar. Mas Ivica rejeitou isso e ordenou que Helena e Blanc trouxessem Ao de volta para esperar por instruções. Jorge agora tinha a capacidade de interpretar a linguagem dos monstros usando dados que Han havia roubado dos militares japoneses. Mas Han e Pipo foram logo descobertos pela segurança e, por sorte, ajudados por um inspetor sênior. Jorge foi subitamente hackeado,
e os monstros se apresentaram, afirmando que sua missão era eliminar os corais alienígenas da Terra, e que os humanos eram atacados simplesmente porque era seu instinto destruir qualquer coisa que obstruísse seu objetivo. Ivica perguntou por que os corais haviam reativado de repente, e eles explicaram que, 10 anos atrás, uma grande quantidade de quartzo havia sido subitamente extraída dos corais. Ivica não queria que eles continuassem, então ele concordou em ajudar a destruir os corais, mas os monstros recusaram, afirmando que seu propósito era eliminar os corais em nome dos humanos. O governo do Cipipus então ligou para o presidente, afirmando que os monstros estavam apenas visando o quartzo que sempre esteve em posse do presidente e exigiu que ele tomasse medidas para mudar a situação. O presidente respondeu que estava mantendo o quartzo seguro no espaço e que os monstros ainda precisariam ser eliminados. O presidente então formulou um plano para todos os adolescentes, afirmando que havia atualmente 18 locais onde corais alienígenas haviam reativado e monstros estavam atacando. Então ele usaria todos os núcleos de quartzo que possuía para atrair todos os monstros para o Polo Norte e eliminá-los de uma vez com poder de fogo pesado. Gazel aconselhou Al a dormir o suficiente, mesmo que tivesse que usar medicação, porque ele não teria força para lutar privado de sono. Al estava agora bastante confuso, incerto sobre quem eram seus verdadeiros inimigos, então Gazel perguntou se ele queria voltar para a ilha. Enquanto isso, o mundo havia se dividido em duas facções, uma ainda confiava na Organização de Defesa Internacional e sua nova campanha, enquanto a outra desconfiava deles por esconder a existência dos núcleos de quartzo do mundo. O governo do Cipulis havia prometido apoio à Organização de Defesa Internacional, mas à Aliança Global não, acreditando que o presidente estava agindo independentemente, tratando o quartzo como sua propriedade privada. A equipe de Al foi então implantada e da estação espacial, Hana lançou uma pequena nave contendo todos os núcleos de quartzo. Naru se posicionou para defender sua ilha natal dos monstros. Mas a nave de quartzo passou voando e atraiu a atenção dos monstros, já que todos os monstros em todo o mundo sentiram o quartzo massivo e imediatamente o perseguiram. A tarefa do grupo de Al era apenas seguir e monitorar a nave de quartzo, sem se aproximar demais para engajar. No entanto, pouco depois, Al de repente acordou em uma barraca. Blank e Helena explicaram que ele havia adormecido enquanto seguia a nave do quartzo, então elas o trouxeram de volta. Quando ele estava pronto para partir novamente, ele notou muitas outras facções se juntando à campanha. No caminho, Al soube que eles precisariam lidar com monstros em uma fábrica onde os pais de Chloe trabalhavam. Logo depois, Al sonhou com Naru, que queria que ele protegesse os corais com ela. Ele foi então acordado por duas garotas de sua equipe, que o informaram que a equipe de Chloe estava em apuros. 25 minutos antes, um míssil soviético havia sido lançado, mas mirou na nave de quartzo em vez disso, e eles suspeitavam que Truth havia causado o desvio. A equipe de Chloe teve que destruir os mísseis, mas as explosões fizeram a nave de quartzo desviar do curso, impedindo-a de alcançar o Polo Norte em sua trajetória original. O grupo de Al foi encarregado de estabilizar a nave e retorná-la ao seu caminho original. Eles partiram. Blank se aproximou da nave e a levantou, enquanto Helena, vendo monstros se aproximando, teve que voar para interceptá-los. Mas ela foi rapidamente atingida e danificada. Blank então arriscou, ativando o terceiro motor para tentar ajustar a trajetória da nave o mais rápido possível, mas o terceiro motor de repente apresentou mau funcionamento. O presidente ordenou que sua filha recuasse e decidiu detonar a nave, sabendo que a explosão eliminaria pelo menos uma grande parte dos monstros, embora parte da Terra próxima seria aniquilada. Ele emitiu ordens de evacuação, aqueles que escapassem a tempo sobreviveriam, enquanto os azarados não. Al escolheu agir independentemente e lançou-se, apesar de estar programado para ser implantado depois que Blank terminasse seu trabalho. Querendo mudar a situação e evitar que alguém morresse, Ivica o permitiu sob a condição de que ele retornaria depois. Al foi ajudar Blank, instruindo-a a levar Helena para um local seguro primeiro enquanto ele lidava com a situação. Ele tentou mover a nave, mas os monstros o perseguiram rapidamente, forçando-o a levantá-la mais alto. Ele esmagou o casco da nave e carregou toda a carga de quartzo para cima. De repente, o quartzo se transformou em uma arma nas mãos de Al, permitindo-lhe disparar um tiro que destruiu todos os monstros perseguidores. Ao retornar, Al foi elogiado por completar a missão, apesar de o plano ter saído um pouco do curso.
Quando ele pousou, perguntou sobre o coral próximo e soube que não havia corais alienígenas ali, e parecia que a equipe de Chloe havia desaparecido completamente, como se sua existência tivesse sido apagada. Ao retornar à base, Al foi levado para um check-up e ninguém sabia o que era a equipe Bruno que ele mencionou. Ele pediu a Gazel para investigar a área onde eles haviam acabado de pousar, e Gazel relatou que as garotas da equipe Bruno nunca haviam existido em nenhum banco de dados organizacional. Então Gazel pensou que Al devia estar alucinando por privação de sono. No entanto, Al sabia claramente que isso aconteceu porque ele havia feito algo errado. Os membros da equipe de Hannah estavam estudando o canhão de Al e suspeitavam que ele poderia ter a capacidade de alterar a realidade. Algo havia claramente mudado, embora ninguém o reconhecesse. Ninguém sabia o que havia se alterado, mas Ivica ponderou sobre o que Al havia dito. Al foi então avistado na sala de comando e foi discretamente escoltado para fora. Ao mesmo tempo, várias pessoas apareceram na base, expostas ao gás emitido pelos corais alienígenas. Este gás se assemelhava à energia que Al havia disparado, e todos eles se assemelhavam a Naru. Al então encontrou o irmão mais velho de camisa roxa de antes, que estava inspecionando um coral adormecido com trabalhadores. No entanto, os cidadãos começaram a se levantar contra a Organização de Defesa Internacional, acreditando nas alegações do governo japonês de que os monstros eram perigosos. Eles dispararam fumaça, mas os trabalhadores a confundiram com gás tóxico e entraram em pânico, fazendo o irmão mais velho de camisa roxa tropeçar, cair de uma altura e morrer. À medida que as tensões aumentavam, Naru de repente apareceu e o salvou. A polícia chegou, reconheceu Naru e apontou suas armas para ela, mas ela invocou o Nivash e voou alto, revivendo e ampliando o coral. Blank e Helena estavam, enquanto isso, filmando um comercial para um anime baseado na Organização de Defesa Internacional, mas a série estava prestes a ser cancelada devido à oposição pública sobre o presidente monopolizar o quartzo. Al foi para a equipe de Gazel, e Gazel reafirmou que a equipe de Chloe não existia, mas Al insistiu que ele as havia apagado da realidade. Ao ouvir isso, Han produziu um caderno que recebeu do comandante japonês, que afirmava que a existência de monstros e corais havia distorcido o mundo, alterando a história. O caderno mencionava um cientista que havia testemunhado o primeiro pouso de coral, então encontrou e adotou um menino que conhecia parte da verdade do mundo. O cientista havia documentado isso em sua teoria e era considerado insano. Han estudou a teoria mais a fundo, notando que a população mundial já foi de 7 mil, mas havia diminuído pela metade. A exploração de energia dos corais havia sido aplicada apenas recentemente para substituir gradualmente a energia nuclear. Qualquer coral aparecendo perto de uma usina nuclear poderia ter consequências catastróficas. O comandante japonês também aderiu à teoria deste cientista. Ao ouvir isso, Al pareceu entender algo e correu para Jorg para solicitar informações sobre os membros da equipe de Chloe. Helena e Blank, procurando por Al, ouviram sua busca e o seguiram. Desta vez, Al encontrou informações sobre elas. Como nenhum surto de coral havia ocorrido na cidade natal de Chloe, ela nunca havia enfrentado nenhum desastre que exigisse que ela se juntasse a uma equipe de pilotos, e ela estava agora simplesmente vivendo uma vida normal. A história havia mudado, mas as pessoas em si não foram apagadas. Al então pediu um dia de folga para visitar a nova casa de Chloe, com Helena e Blank o acompanhando para supervisionar. Ele viu a família dela vivendo em segurança, mas se perguntou se não se tornar uma piloto as havia deixado mais felizes. Jorg aconselhou Al a observar suas vidas cuidadosamente, mas Al evitou, não querendo saber demais. Poucos dias depois, a equipe de Al partiu para lidar com um aglomerado de coral aparecendo no mar, mas as Nações Unidas haviam declarado posse sobre ele, proibindo a Organização de Defesa Internacional de intervir. O presidente então ordenou que todos retornassem, já que a ONU havia exposto seu ocultamento do quartzo, limitando os direitos operacionais da organização. De repente, o canhão de Al ativou por conta própria e tentou se libertar da nave. Jorg acreditava que a nave não podia conter a vontade do canhão, e ele voou para o Nivash, completamente fora do controle de Al. O canhão arrastou Al para perto de um aglomerado de coral e absorveu o quartzo. A ONU considerou isso um ato de rebelião e abriu fogo, forçando Al a fugir para longe para despistá-los. Quando o canhão finalmente parou, ele o soltou, mas foi imediatamente capturado por Truth. Al percebeu que era perigoso, capaz de alterar o mundo, mas era exatamente o que Truth precisava. Truth então criou uma mão de água para arrastar Al para o mar, onde ele mais uma vez encontrou sua mãe, que confiava que ele agora entendia o que havia acontecido com ela.
A viagem no tempo havia causado problemas a Eureka, permitindo que ela aparecesse apenas brevemente diante dele, mas Al acreditava que seu canhão poderia ajudá-lo a encontrar sua mãe. Eureka explicou que seu pai, Renton, também estava procurando pelo canhão, que ainda estava incompleto. Al decidiu que o terminaria. Ele voou para recuperar o canhão de Truth, pretendendo atirar nele, mas Truth concordou em ficar parado, e Al hesitou, temendo mais alterações na realidade se ele atirasse. Os militares do Senigua chegaram, fazendo Truth partir. Eles contataram Al, oferecendo apoio que ele não podia mais receber da Organização de Defesa Internacional. Helena e Blank voaram para trazer Al de volta, mas ele recusou ambas, escolhendo ir com as forças dos Usuriguá. Enquanto isso, Helena e Blank trabalharam para estabilizar o terceiro motor, acreditando que somente igualando a habilidade de Al poderiam ganhar a confiança que ele precisava. Neste momento, um inspetor sênior apresentou acordos a Al, prometendo-lhe liberdade de ação, enquanto ele operasse sob a aliança deles. 13 anos antes, o inspetor sabia como a mãe de Al havia chegado a este mundo e que o Nirvasha a havia deixado cair de uma altura. O governo do Suriwa encontrou o Nirvash, mas sua mãe desapareceu. Anos depois, quando o primeiro coral apareceu, eles precisaram de um piloto para o Nirvash, e a mãe de Al havia concordado em ajudar. O inspetor entendeu o motivo do presidente para esconder o quartzo, mas agora acreditava que com o canhão de Al havia uma maneira mais limpa de lidar com isso. Enquanto isso, Ivica recebeu imagens de negociações entre Al e Nels, mostrando que eles queriam trazê-lo sob seu controle, mas eles não entenderam por que ele escolheu ir com eles. Al ligou para Ivica, expressando culpa e o desejo de não envolvê-los, mas Ivica sentiu que Al havia perdido a fé neles. Al desligou, raciocinando que deixar o canhão com a organização seria perigoso. No entanto, ele não podia descartá-lo porque precisava dele para se reunir com sua mãe. Blank mais tarde informou Helena que Al não voltaria. Helena perguntou por quê, mas Blank não sabia, frustrando-a profundamente. Ela sentia que Blank era sempre indiferente. Ele queria saber tudo, mas nunca fazia perguntas diretamente. Ela nunca havia perguntado a Al por que ele partiu ou indagado sobre o pequeno túmulo ali, e Blank nunca perguntou a ela. As duas discutiram, tiveram uma breve briga e partiram. Blank então procurou Gazelle para pedir conselhos, mas ficou desapontada quando Gazelle brincou, então ela partiu. Blank vestiu seu traje de piloto quando um engenheiro veio pedir sua ajuda para impedir Helena, que planejava partir sozinha para descobrir. Blank a interceptou, sabendo que ela não tinha combustível para chegar aos Kipsumilk. Alex descobriu que os terceiros motores em ambas as unidades delas agora podiam ativar, então ele as instruiu a encontrar Al, e perguntar por que ele abandonou a organização. Ambas logo localizaram a embarcação militar dos Ipipil e pousaram. Elas ameaçaram Al que se ele não se mostrasse, elas destruiriam o lugar. Então ele se revelou, e as duas perguntaram se ele realmente queria deixar a organização. Elas não perguntaram suas razões, apenas sobre seus sentimentos. Al ainda não desejava partir, então ambas exigiram que ele retornasse. O inspetor sênior não queria que ele fosse, mas não tinha poder para impedi-lo. Então ele só pôde observar enquanto Al partia. Pouco depois, o governo dos Ecupicúrios declarou a Organização de Defesa Internacional um grupo terrorista por atacar sua embarcação. Quando a equipe de Al retornou à base, eles encontraram Gazelle, que admitiu ter provocado Blank intencionalmente para que ela fosse buscar Al. Agora, os monstros não eram mais seu único inimigo. O mundo inteiro havia se tornado uma ameaça. Naquela noite, a base perdeu energia. Após investigar, Rebecca descobriu que a companhia de eletricidade havia parado de fornecer energia devido à intervenção da ONU. Ivica tentou urgentemente contatar o presidente, mas ele atrasou a reunião, trabalhando em um plano com Jorg. Logo, o presidente apareceu, e Blank e Al acreditavam que eram parcialmente responsáveis pela situação atual. Mas o presidente também reconheceu a culpa por deixar Blank pilotar a aeronave sem garantir totalmente a segurança. Ele então anunciou que de agora em diante eles não lutariam mais contra monstros, mas se concentrariam em impedir que o coral se espalhasse globalmente. O Japão, ao saber que a Organização de Defesa Internacional havia sido isolada, de repente enfrentou Truth, que procurava a cabeça do monstro. Quando o Japão perguntou por quê, Truth explicou que desde que Al disparou o canhão, monstros não haviam aparecido apesar do crescimento dos corais. A cabeça, agora entendendo a linguagem humana, afirmou que os monstros estavam se preparando para um grande ataque e chamou Truth de um dos seus, revelando que ele próprio era um monstro. Truth recusou-se a aceitar isso e tentou lutar, mas a cabeça disse que monstros não podem ferir uns aos outros, então não havia necessidade de lutar.
Truth então procurou Naru, que admitiu que sabia que Truth era um monstro. No dia em que Eureka levou o quartzo sem destruir o monstro deixado na Terra perdeu seu objetivo. Foi aceito pelo mundo e recebeu a capacidade de se transformar em um humano, a criança que se tornou Truth. Truth ainda não conseguia aceitar isso, mas, segundo Naru, ela era quem guiava tudo. Ele então voou direto para o espaço e começou a controlar numerosos satélites. A equipe de Hana descobriu uma chuva de detritos de satélite vindo em direção a eles, impossível de evitar, e a estação espacial explodiu. Os militares dos Oztaitu, ao saberem do ataque de satélite, lançaram uma missão para apreender a estação da Organização de Defesa, se ela ainda existisse. Enquanto isso, Rebecca teve que desativar a versão de Georg porque ele havia sido infiltrado e sincronizado pelos monstros. Ela ainda esperava negociar com a ONU, então era crítico que o hack de Georg permanecesse indetectado. Gazel notou que a organização não discriminava mais nem lutava contra monstros. Agora, seu objetivo era vingança pela equipe de Hana. O governo do Zio então ordenou que todo o pessoal da Organização de Defesa Internacional evacuasse a base, pois ela estava suspensa. Mas a equipe de Al ainda iria para a batalha, levando o canhão. Al se preocupava em usá-lo, mas Helena revelou a ambos que ela não era deste mundo. Ela veio de outra dimensão e queria a ajuda de Al para retornar. Alex teve que transferir Georg para a aeronave do grupo, o que levaria algum tempo. O presidente então sussurrou para Blank que ele queria escapar com sua filha, porque a organização estava realmente acabada. Blank então se aproximou de Al, pedindo que a acompanhasse temporariamente. Ela o levou ao depósito subterrâneo do canhão para procurar o pai mais uma vez, e atirou nele imediatamente ao perceber que não era seu verdadeiro pai. Truth foi forçado a revelar sua verdadeira forma e empurrou os dois para longe, ainda desejando o canhão. Mas nesse exato momento, o verdadeiro presidente chegou e os tirou daquela situação. Ele queria que Al levasse sua filha para longe e descobrisse a verdade sobre o mundo, se os monstros eram realmente bons ou se tinham planos ocultos. Ele então trancou a porta e ordenou que ambos saíssem imediatamente, sacando sua arma para enfrentar Truth. Mas um humano comum como ele não tinha esperança. No entanto, ele revelou a Truth que suspeitava que ele fosse um monstro com amnésia. Embora ele ainda retivesse uma característica comum dos monstros, eles explodiriam ao entrar em contato com o quartzo. E ele havia armazenado um grande suprimento ali. Ele ativou o forno atrás dele, enviando os contêineres de quartzo em direção a Truth, fazendo-o explodir. Georg, ou melhor, o monstro que havia se infiltrado, então perguntou a Al o que havia acontecido lá dentro. Após saber que Truth havia tocado o núcleo e explodido, explicou a Al que monstros como eles eram criaturas que caçavam quartzo, e qualquer contato desencadearia uma explosão para destruir o quartzo, independentemente dos obstáculos próximos. Blank não queria ouvir isso, mas Al precisava da informação porque o presidente havia sugerido que os monstros poderiam não ser inerentemente maus. Gazelle então chegou para levá-los embora, incerta sobre quando a um poderia atacar. Al se encontrou com um grupo de Ivica para relatar os eventos, planejando retornar para o canhão com a ajuda de Georg para iniciar o sistema. Rebecca não entendeu por que Georg ainda estava operacional, e Georg explicou que a máquina de Al tinha seu próprio sistema de segurança. Rebecca se opôs ao plano, preferindo um método seguro para garantir que todos sobrevivessem. Mas, no final, todos concordaram em lutar pela verdade. Al embarcou no Nervash para recuperar o canhão, enquanto Ivica levou Georg para a nave principal para ligá-la. Rebecca ainda hesitou, mas Ivica respeitou que as crianças haviam feito suas próprias escolhas e queria que ela decidisse. Ele entregou Georg a ela, e vendo a confiança de Ivica, ela escolheu se juntar ao grupo. Aum começou a atacar após a evacuação dos civis, mas Ivica esperou, ao retornar antes de lançar. Al disse a eles para irem em frente, confiante de que conseguiria escapar após garantir o canhão. Perto do depósito, o canhão reagiu de repente e voou para cima, arrastando uma montanha de quartzo e destruindo a base. A nave de Ivica decolou rapidamente antes que a base desabasse. Al decidiu não temer mais o canhão, pulou para agarrá-lo e absorveu todo o quartzo. Blank perguntou a Helena sobre o incidente, mas o sinal de Helena havia desaparecido. Al apontou sua arma, mas a equipe de Hana o impediu, todos seguros graças à evacuação antes que a estação espacial explodisse. Embora tivessem perdido 200 membros da tripulação, Hana indicou que sua equipe ficaria do lado da UN.
Então Ivica ordenou que Al se retirasse, dando-lhes tempo para planejar o próximo passo. A equipe de Al então voou para o espaço, e Blank o chamou para encontrar Helena. Mas ela havia desaparecido, tendo escolhido trair e se aliar a De repente, Hannah detectou um sinal das ruínas. Um robô emergiu, o mesmo que apareceu após o primeiro evento de Coral, que sozinho havia nivelado uma grande área. Truth agora havia se fundido com o robô e atacou a A equipe de Al retornou à Terra e foi contatada pelo primeiro-ministro japonês, que lhes ofereceu abrigo e apoio na batalha. O presidente havia feito um contrato com o Japão e os monstros. Como o canhão instável de Al era uma ameaça, ninguém queria que ele o usasse. Eles o ajudariam para que ele não precisasse dispará-lo. Em última análise, se a equipe de Ivica limpasse todos os núcleos de quartzo, os monstros deixariam de aparecer, e não haveria mais necessidade de combatê-los. Se o presidente morresse durante o prazo do contrato, o acordo seria transferido para Blank. Assim, o Japão declarou oficialmente que patrocinaria a equipe de Ivica para ajudá-los a remover todo o quartzo. Poucos dias depois, Al teve várias sessões de treinamento de voo com os militares japoneses. Qualquer nave da UN tentando entrar no Japão seria interceptada por monstros e avisada antes de ser atacada, garantindo a segurança do Japão por mais um tempo. Blank havia se tornado a nova presidente no lugar de seu pai, e junto com Rebecca negociou com as autoridades japonesas. No caminho de volta, Blank retornou primeiro para dar privacidade a Rebecca e Gazelle. Rebecca percebeu que Helena realmente os havia traído e resolveu informar os outros pessoalmente. Helena, agora na havia conhecido uma garota chamada Maggie, membro de uma unidade das Forças Especiais do Okinawa composta por pessoas expostas ao gás do coral. Assim que as autoridades determinaram que o gás não era uma doença, mas algo explorável, Hannah informou Naru que mais pessoas portando o gás do coral estavam aparecendo, e os ilhéus haviam se levantado contra os militares, exigindo que o coral alienígena fosse devolvido à natureza. Enquanto isso, Blank começou oficialmente a cooperar com os militares japoneses, e o ex-comandante que os havia perseguido havia se acalmado depois de beber em uma festa. Gazelle o levou para um canto para descansar, e ele admitiu que uma vez confiou cegamente em Truth na esperança de salvar o mundo caótico, embora Gazelle argumentasse que Truth havia causado a desordem atual. Helena, conversando com Maggie, foi subitamente confrontada por Eureka, e ela exigiu ser devolvida ao seu próprio mundo. Mas Eureka explicou que ela apenas havia resgatado Helena de um surto de coral. Helena era, na verdade, deste mundo, e o mundo que ela havia visto em seu subconsciente era o mundo de Eureka durante a viagem no tempo. Helena ficou chocada, percebendo que não era uma alienígena, mas ainda uma humana da Terra. Enquanto isso, Al acordou na casa de um piloto dos militares japoneses depois de ter jantado com ele na noite anterior. O ex-comandante estava discutindo com Jorge, o monstro, sobre querer levar o Japão à dominação mundial. Mas Jorge havia estudado a história humana, e sabia que muitos ditadores haviam buscado o mesmo e pago o preço. Maggie também investigou e descobriu uma hipótese de que Eureka havia enviado Helena 20 anos no futuro para salvá-la. Outro surto de coral apareceu, e a equipe de Al rapidamente partiu para resolvê-lo. 3 monstros humanoides, seguindo as ordens de Jorge, foram na frente para abrir caminho, permitindo que Al recuperasse facilmente o núcleo. Ao chegar ao chão, Helena o atacou, tentando desesperadamente forçá-lo a atirar nela com o canhão para devolvê-la ao seu mundo. Todos queriam que Al a parasse, mas ele recusou. Os ataques de Helena ficaram mais frenéticos para coagi-lo, até que Meg interveio, confirmando que Helena era de fato da Terra e apenas havia viajado no tempo. Helena, no entanto, não conseguia aceitar sua origem terrestre, acreditando que pertencia a um lugar melhor. Al teve que argumentar com ela até que ela passou de frenética a completamente indefesa, incapaz de fazê-lo mudar de ideia. Naquele momento, Truth apareceu de repente, com a intenção de destruir tudo. Al imediatamente o envolveu em batalha. Blank não sabia os verdadeiros motivos de Truth, já que ele era um monstro, e havia cooperado anteriormente com o governo japonês, mas agora buscava a destruição total. A cabeça do monstro explicou que Truth estava extremamente instável, tendo absorvido muita energia do quartzo, criando um vórtice de energia ao seu redor. Mesmo vendo o fluxo de energia, Al lutava para combater porque o Nervash ainda carecia de uma coisa, um coração. Al foi pego no vórtice de Truth e arremessado de grande altura, mas Naru controlou o coral para pegar Al e levá-lo embora, trazendo-o em segurança de volta à ilha.
Helena mais tarde retornou à equipe de Ivica enquanto Truth, descobrindo o paradeiro de Al, entrou em fúria, voando para procurá-lo e destruindo todas as naves em seu caminho. Mais tarde, a equipe de Ivica encontrou a cabeça do monstro, que havia sido anexada à aeronave de Helena, e ela explicou que Truth não era mais um monstro normal como os outros. Ele havia sido hibridizado entre células humanas e de coral. Os blocos de coral continham células de coral menores que podiam invadir e assimilar outros seres vivos para a comunicação. 10 anos atrás, Truth perdeu seu objetivo quando Eureka pegou o bloco de quartzo e, para permitir que ele sobrevivesse neste mundo, as células de coral o invadiram e o sustentaram. Al e Naru tiveram uma discussão sobre seus ideais e facções, mas Hana logo veio buscá-los. Na base militar do Zipuam, aqueles que carregavam células de coral de repente se deterioraram à medida que as células corroíam seus corpos. Hana informou Naru, e eles suspeitaram que Truth fosse a causa. Sua tempestade de energia havia estimulado as células de coral, permitindo que elas dominassem seus hospedeiros. Se Truth chegasse à ilha, muitas pessoas infectadas seriam corroídas. Hana e sua equipe iriam na frente para cooperar com a equipe de Ivica. Enquanto Al entendia por que Naru confiava no coral, ela queria que todos carregassem as células de coral para que ninguém o discriminasse. Naru também percebeu que não podia impedir Al de lutar contra Truth, então ela revelou que o Nervash ainda carecia de algo. Truth então apareceu e começou a atacar a área. A equipe de Hana rapidamente se mobilizou para detê-lo, e 2 monstros subaquáticos também correram para intervir. A cabeça do monstro perguntou a Truth o que ele realmente era. Monstro, coral ou humano, mas ele desconsiderou as espécies, existindo apenas como Truth. Ele destruiu os 2 monstros para escapar e danificou a cabeça. Al e Naru pilotaram o Nervash para enfrentá-lo. Num futuro distante, uma figura parecida com o pai de Al procurou por sobreviventes e descobriu 7 colunas de luz, que ele interpretou como um sinal e chamou o Nervash para a ação para resgatar Eureka. Facções em todo o mundo se moveram para combater Truth. A cabeça do monstro, aparentemente destruída, havia na verdade se fundido completamente com Jurg e podia existir digitalmente. Enquanto isso, Naru inesperadamente se voltou contra Al e ajudou Truth, derrotando facilmente a equipe de Al, acreditando que Al não poderia derrotar Truth sem antes derrotá-la, já que o Nervash dela tinha um coração e estava vivo, enquanto o dele era apenas uma máquina. Naru então invocou Truth no topo de um colossal coral humanoide, acreditando que Truth se parecia com ela e deveria ajudar a facção coral a dominar o mundo. Al perseguiu, insistindo que Naru havia feito a escolha errada ao confiar em Truth. Truth então percebeu tudo e concluiu que humanos e todos os seres vivos não deveriam existir, pretendendo aniquilar o mundo para torná-lo ideal. Ele atacou Naru, forçando a equipe de Hana a estabilizar seu cockpit para evitar que ela caísse no mar. Um piloto de Hana tentou conter Truth para que Al disparasse o canhão, mas Al hesitou, incapaz de atacar ambos. Truth aproveitou a oportunidade para escapar, pegou Al, cortou o braço do Nervash e apontou o canhão para ele, pretendendo apagar-se do mundo. Enquanto Al recusava, temendo mais mudanças, o canhão ativou. Al mais tarde acordou, de volta ao normal, mas sua batalha agora enfrentava Naru como adversária, acusada de roubar o robô anteriormente habitado por Truth. Ninguém se lembrava da existência de Truth, vendo Naru apenas como a única criminosa. Após subjugar Naru, a equipe retornou à base no dia seguinte, onde a família de Naru veio apenas para ouvir que ela havia sido acusada de terrorismo por proteger os blocos de coral alienígenas. Al então percebeu que com este tiro, a existência de Truth havia desaparecido completamente, e o robô agora era considerado roubado pelas forças aliadas de Okinawa e Naru, para proteger os blocos de coral e eliminar os monstros. De repente, Al notou algo voando para fora da coluna de luz, então ele correu para verificar. Quando ele chegou, viu um Nervash acelerando em direção à ilha, destruindo o coral ali. Seu canhão absorveu automaticamente o quartzo, mas o outro Nervash se aproximou dele, e o piloto entrou no cockpit para encontrá-lo. Ele abriu o cockpit e ficou confuso, porque Al era o piloto em vez de Eureka. Eureka, enquanto isso, havia aparecido na localização de Ivica, e Blank informou Al, então ele percebeu quem estava à sua frente. O piloto pediu a Al para levá-lo para ver Eureka. Ao se reunirem, Eureka pediu desculpas por apenas poder observar Al crescer sem ajudá-lo, e o piloto se apresentou como Renton, o pai de Al.
Al queria socar Renton, mas Ivica o impediu, querendo que Renton explicasse a situação de Eureka, especificamente que o coral havia descoberto uma maneira de se expandir usando quartzo para viajar no tempo e no espaço. Eureka havia sido deslocada para um local desconhecido ao transportar uma grande quantidade de quartzo através da coluna de luz, tornando sua existência ambígua através dos espaços. Este canhão também poderia alterar o tempo e o espaço. Renton e Al retornaram à ilha para encontrá-lo, e Al perguntou o que Renton havia feito nos últimos 10 anos. Renton disse que os 10 anos de Al eram apenas um curto período para ele. Eles jogaram bola enquanto conversavam, discutindo que no futuro o coral havia invadido a Terra e monstros foram criados automaticamente para defendê-los e destruí-los. O coral então descobriu uma maneira de viajar no tempo para escapar dos monstros, mas eles ainda foram perseguidos e destruídos mesmo no passado. Humanos no futuro gradualmente foram extintos devido à absorção de células de coral e sendo mortos por monstros. Num momento crítico, Renton teve que enviar Eureka através da coluna de luz do coral para mantê-la segura, enquanto ele ficou para trás para eliminar todo o coral. A razão de Renton para exterminar o coral era que eles o haviam protegido uma vez, então eles precisavam corrigir seus erros, um assunto para adultos no qual Al não tinha obrigação de participar. Renton então chutou Al para o lado e voou, levando o Nervash e o canhão para retornar ao futuro. Al o perseguiu. Renton pretendia destruir a primeira árvore de coral para apagá-la da linha do tempo, mas Al sabia que se a árvore fosse destruída, Eureka, perdida no tempo e no espaço, desapareceria junto com seu poder. Al não permitiria isso, enquanto Renton acreditava que Eureka estava pronta para se sacrificar. Quando Renton tentou se livrar de Al, Al ouviu a voz de Truth. Renton percebeu que o Nervash de Al tinha um coração, e esse coração era Truth. Al entendeu que Truth não havia desaparecido completamente, mas havia se tornado o coração de seu Nervash. Renton não sabia como o Nervash de Al poderia ter um coração, já que deveria haver apenas um Nervash assim. Al agradeceu a Renton por considerá-lo. Ele também soube o que havia acontecido com sua irmã. Quando ela nasceu, a alta densidade de energia do futuro a petrificou, causando sua morte, razão pela qual seus pais haviam ido para longe para retornar aqui, garantindo seu nascimento seguro. Al percebeu que não precisava de seu pai para apagar as árvores de coral, já que Naru e muitos outros eram simbióticos com as células de coral, e se ele desaparecesse, a existência deles também desapareceria. Embora Al soubesse que este mundo era imperfeito e falho, ele o moldou, então ele superou e pegou o canhão de Renton. Ele então se despediu de Blank e voou direto para a coluna de luz, pedindo a Truth para levá-lo 10 anos para trás, para o momento em que sua mãe estava prestes a partir. Al apareceu, e Eureka imediatamente o reconheceu. Ela revelou que se lembrava de Al da vez em que haviam caído no mar juntos, e o Nervash quebrado que havia aparecido naquela época era, na verdade, Al do presente. Al agora sabia tudo sobre Eureka, e Renton também chegou naquele momento, então Al pediu ao pai para levar sua mãe embora, porque ele acreditava que este momento era a razão pela qual ele havia nascido. Renton então levou Eureka embora como Al havia pedido, e Al deixou o canhão absorver o quartzo. Ele então voou para cima e disparou diretamente contra os portões de teletransporte. Quando ele abriu os olhos, Al estava à deriva no espaço sideral e viu que seus pais haviam gravado seus nomes na Lua como crianças. Al flutuou por muito tempo e eventualmente retornou 2 anos após a linha do tempo principal onde todos os eventos da história haviam ocorrido. Truth explicou que Al havia apagado sua própria existência com o tiro final, então ninguém mais se lembraria dele, mas Al acreditava que garantir a felicidade de sua mãe ainda valia a pena em comparação com sua própria não existência. Ele então pegou a prancha de Renton para explorar o novo mundo onde ele não existia mais, enquanto Truth continuaria à deriva por algum tempo. E assim, a história chegou ao fim.